aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Mais uma segunda-feira maravilhosa diretamente aqui do Reino Unido. E se você ainda não conhece o melhor pão de queijo interplanetário, www.bets.uk. Tem coxinha, tem quibe, tem bolinha de queijo, tem churros, são vários produtos que já são fritos e pré-assados para você fazer na praticidade da sua casa. Muito fácil, você pode usar o seu forno ou a sua air fry. No site da Betts, nas compras acima de 60 pounds, você ainda tem delivery grátis para todo o Reino Unido. E usando o meu cupom de desconto, Repermuta10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. www.bets.uk. Segue a Betts lá no Instagram, @bets.uk. Tem todas as promoções e novidades. E se você mora aqui no Reino Unido, se você tem uma moto, quer alugar ou está precisando fazer uma manutenção, tudo isso você encontra na GetFix Motorcycle. São 2 unidades aqui no Reino Unido. Uma unidade no NW2 e uma unidade no E1. Na unidade do NW2 tem lava-jato e ainda tem o Pit Stop Lunch. Enquanto a sua moto fica pronta, você pode ir lá pegar um salgado, uma coxinha e o café para os clientes. GetFix é 0800. Entre aí no Instagram da GetFix, @GetFixMotorcycle. E se infelizmente você sofrer um acidente, a GetFix tem Recover 24 horas e te ajuda no seu processo do seu claim. @GetFixMotorcycle. E se você está precisando de uma ajuda para criar um conteúdo ou se você tem uma empresa e quer fazer o lançamento de um produto, www.gamarket.uk. Tudo que você precisa na área de marketing, de edição de vídeo e produção, tudo na GA Marketing. Só entrar lá no Instagram ou no site, gente. www.gamarket.uk. Vamos lá para mais uns. Ai, que essa história desse convidado é boa demais. A gente gravou e o programa explodiu. Sim. Só que, graças a Deus, eu tenho Alzheimer, então não lembro de nada. Então vai ser como se fosse a primeira vez. E aí, Kettle, né? Conheço como Kettle. Se apresenta novamente para quem não te conhece, né, Kathleen? Prazer, meu nome Maravilhosa. é Kathleen. Você tem que falar o porquê que você me chama de Keto? Por causa da Kettle do Reino Unido, gente. Se você não conhece uma Kettle, dá um Google. Vocês vão descobrir. Inclusive, quando eu vim aqui no programa, que a gente perdeu, eu tava de mudança. E minha mãe também, ela sabe que escreve parecido com o meu nome, Kathleen Kettle, né? E a amiga dela, também, que é mais ou menos da idade da minha mãe, escreveu numa caixa onde estava escrito a minha Kettle, Kathleen, o meu Tipo, nome. corrigiu? Não, elas Ah, elas escreveram o meu nome. Porque a amiga da minha mãe falou assim, não, porque precisava identificar nas caixas, ela até escreveu assim, Kathleen. Aí eu falei, mãe, cadê minha chaleira? Tá ali onde tá seu nome. Eu falei, mas por quê? Ela falou, a Fran disse que Kettle escreve igual o seu nome. Aí eu perfeito. até Ensinou lembrei de bem. você. Não bem. Kathleen, me diz aí, de onde você é natural, quantos anos, quanto tempo tá em Londres e seu Instagram. Tá. O meu Instagram, vou começar de trás pra frente. É @newmed_. Normalmente eu uso outro perfil pra colocar os meus trabalhos, mas esse é o meu pessoal. E eu sou natural de Santo André, São Paulo. Tenho 29 anos e eu tô há quase 2 anos aqui em Londres, oficialmente, né? Que eu vim em 2019, fiquei 4 meses, voltei pro Brasil, aconteceu a pandemia, fiquei por lá até voltar em abril de 2023. Aí voltei pro Brasil só por um período, que eu fiquei minha gravidez lá por uns 3 meses, depois vim pra cá. Top. Kathleen, a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é qual que é a sua primeira lembrança? Cara, eu não lembro, velho. Pior que agora eu nem lembro o que eu lembrei de lembrança, assim. Eu nem lembro o que eu falei, Não, mas mas... eu acredito que seja a mesma coisa, porque agora eu tô pensando. Que foi um acidente de trólebus. Caralho, lembrei também. Que Conta. foi um acidente quando eu tinha 5 anos. Eu fui atropelada por um ônibus elétrico, pra quem não sabe o que é trólebus em São Paulo. Trólebus é um nome maravilhoso, pô. E eu É, descobri que. não chama trólebus. Não, é trólebus, mas tem um outro país que também fala trólebus. Eu acho que na Rússia. Caralho, que plot twist. É algum país aí que eu tava contando essa história pra uma outra pessoa que agora eu não lembro. E aí eu fui e falei que era um ônibus elétrico. Aí, eu acho que era uma pessoa do. Ixi, agora eu esqueci o país, mas tá tendo guerra lá.
Era o cara que mundo. foi arrumar meu chuveiro. Ele falou que era Caralho, tu tava trólebus. contando a história do trólebus pro cara que foi arrumar seu chuveiro? Não, Assim, é possível, pô. eu Aí tu, fico próxima dos fornecedores lá caralho, de bicho, casa. foi a pior troca de chuveiro da vida desse É cara, porque velho. ele contou do acidente do braço Não, dele, ele aí não contou contou. nada, você Contou. perguntou, porque Não, você viu ele uma contou. marca no braço dele. Não, ele falou que não conseguia pegar peso porque ele tinha um problema no braço. Aí falou. Ele que começou a contar a história dele, aí daqui a pouco eu falei, eu também já sofri um acidente. Aí, enfim. Tu tinha Agora eu esqueci 5 de onde que anos, era. Eu tinha tu 5 tava onde? anos. E a gente tava indo pra igreja, eu, minha mãe e meu irmão. E a gente tava indo com esse ônibus, né, elétrico. Só que o meu irmão gostava de sentar no banco de trás, naqueles mais altos. E teve, por alguma razão. Ele é igual um ônibus normal. Só que ele tem uma rodovia específica para ele. Então, por exemplo, tem 3 vias. Tá. Tem a de carro para ir, a do meio, que é vai e volta para esse trólebus, e o outro lado que só volta. Mas ele tem pneu de borracha. Pneu de borracha, só que ele é movido a eletricidade. Então, acabou a força. Tipo, por exemplo, chove em São Paulo sempre. Às vezes tinha tempestade de Mas ele é raio. ligado em cima, igual um Ele carrinho tem ele de. tem um cabo. Pode crer. Tanto que. Igual o carrinho de bate-bate. Só que o carrinho de Isso. bate-bate tira e perde energia, entendi. Exatamente. Tanto que nesse corredor de trólebus tem até algumas caixas entre um ponto e outro de, vamos supor, bateria, de caixa de energia, que basicamente é para ir mantendo o Tá. trólebus. É bem famoso, assim, no ABC e uma área de São Paulo também tem o trólebus, só que ele já consegue cortar um pouco os carros do meio da avenida. Às vezes você nem percebe que tem uma via só para ele. Já em Santo André, é um corredor só para ele. E aí, enfim, chegou nesse terminal do trólebus, que era como se fosse o ponto final do ônibus, e ele não conseguia descer até esse ponto final. Então ele pegava uma ponte, e nessa ponte começou a enfileirar todos os trólebus, e o motorista falou: olha, não tem como descer até o terminal, mas quem quiser descer, desce, quem não quiser, pode esperar dentro do ônibus. A galera, né, que tava já próxima do ponto final, já quis descer. Então aquela multidão já começou a se aglomerar. Minha mãe, que tava na frente comigo, já se preocupou com o meu irmão atrás, porque ele ia descer, não ia saber onde a gente tava. E aí a minha mãe tinha encontrado um vizinho nesse ônibus, que é o João Lino. Bom, Ele é Nino, bom uma, nome. tipo, ele é uma peça-chave, assim, da minha história. Porque ela falou assim, João, fica com a Queca, né, que é um apelido de criança, fica com a Queca aqui que eu vou atrás do Lely. Meu irmão é Wesley, mas todo mundo lá é apelidado. Ninguém tem nome, todo mundo tem Qual que é o nome? Tu apelido do apelido. teu irmão? O nome dele é Wesley e o apelido é Lely. Lélio. E aí a minha mãe desceu comigo e com o meu vizinho, eu fiquei segurando na mão do meu vizinho, minha mãe foi procurar meu irmão, que por algum raio, eu não sei quais são a analogia assim, que ela usou, mas foi tudo muito rápido. Eu soltei da mão do meu vizinho e eu Calma, aí ficou doido. É passei. criança. É uma criança. Eu soltei e ele deixou eu soltar, né? João Lino. E eu passei de uma calçada, como é um corredor de trólebus, tem 2 lados do trólebus que sobe pra voltar e o ônibus que eu tava descendo. Eu atravessei entre o ônibus, só que ele não foi atrás de mim. Eu fiquei lá do outro lado. Eu acredito que ou eu tava procurando a minha mãe, ou eu queria ver o trem que passa bem embaixo dessa ponte. Aí ele ficou assim: não, Queca, não é por aí. Volta. Eu lembro disso, então por isso que é a minha primeira lembrança. E aí, por outra razão, eu voltei no horário errado. E na hora que eu voltei, o trólebus tinha acabado de ligar. Então, não sei se eu me assustei, que o ônibus ligou. Aí eu, tipo, vou me perder. Quando eu voltei, o trolebus me atropelou. De frente, assim, buf. Como eles estavam parados, enfileirado com o outro, tinha um espaço entre um e outro, né? Então eu passei na frente de um dos trólebus com a traseira do outro. Na hora que ele andou, como é elétrico, ele não tem aquela tirada de carro mais mansinha, é bem brusco, assim, né? Fez assim, ó. Então, na hora eu já me assustei, o trólebus bateu na minha testa. Eu não sei se dá Eu pra tenho a ver na marquinha do Harry câmera, Potter, porra. mas eu Bom tenho umas demais. cicatriz na Sou testa. trólebus. Eu bati, aí eu caí com o impacto, né? E eu tava segurando uma mini de ursinho e com o impacto voou. E eu gritei, mãe! Tanto que minha mãe ouve. Caralho, cena de filme. É, Caralho, moleque. Tu fez uma cena de filme Eu agora sou muito produtora, pica, então eu porra. tenho que dar detalhes Aí do o senhor acidente. da mina aí voando assim. Câmera Tanto que por isso que o motorista brecou, porque ele viu o ursinho voando no vidro, pelo que ele falou no boletim.
E na hora que ele brecou em cima da minha perna. Eu quebrei o braço, porque eu caí por cima do braço. E minha perna, eu já sou magra até hoje, mas com 5 anos eu devia ser isso aqui. Ele brecou entre minha perna e o asfalto. Ai! Aquela beliscadinha gostosa, hein? E o que me salvou foi a bota da Xuxa, viu? Eu tava com uma bota que foi a minha salvação, os médicos falam. E o impacto, a borracha, fez manter os ossos do meu pé tudo junto. Se eu tivesse com algum outro sapato, eles falam que teria esmagado Triturada. Ai! o Caralho, pé. começamos bem, o privado dentro. Caralho, bem eu não leve. lembrava dessa dor, não. História bem levinha, graças a E ele Deus. deu ré? Não, porque o João, João Lino. como eu cortei a cabeça, eu comecei a sangrar muito, porque a cabeça sangra bastante nessa área de supercílios e tudo mais. E criança, o pessoal já fez aquela aglomeração de, meu Deus, criança. E ele se desesperou, ele não sabia se esperava vir socorro. O pessoal começou a falar, não, mas ela tá sangrando, não, mas a perna tá presa, não, tem que chamar bombeiro pra levar, né? Porque ele não chegou a passar por cima, mas como ele brecou, a perna ficou presa. E a minha mãe, ouvindo aquela multidão, queria saber... Quem é? Minha mãe é fofoqueira, né? Quem é? Ixi, vai ter a criança atropelada. Ixi, Maria, quem será? Meu Deus, Wesley. Vamos lá, Wesley. Vamos lá ver quem é. Era eu. Só que como aglomerou muito rápido, quando ela chegou, o meu vizinho já tinha me puxado. Quando ele me puxou, a minha perna ela tava de lado, porque eu caí assim. Ela fez assim, tipo assim, ela desvirou e veio reta. Então nessa foi onde desligou os tendões entre o meu pé e a canela. Sabe quando a gente aperta assim, que a mão Eu não fecha? saber de anatomia, não, mas tá, doeu. Eu tava desmaiada graças a já? Deus, não, pior que não. E tu sentiu a dor? Não lembro. Ah, é. Provavelmente eu devo ter sentido, mas eu Tava não lembro. desmaiado, com certeza. E aí, quando a minha mãe chegou, eu já tava nos braços do meu vizinho. Só que como eu tava sangrando muito, minha mãe já, tipo assim, tirou meu casaco, já colocou na minha cabeça. E ela não sabia que minha perna tava embaixo do pneu. E ela tentou me colocar em pé. Puta que pariu, mãe. Porque ela, tipo assim, Caralho! e ela também não viu que meu braço tava quebrado. Porque até então Aí ela te fez dar uma estrelinha. ela Dá uma estrelinha, Ken. Deus, é bom Da demais. cambalhota, deixa eu ver. Deixa eu ver se você tá bem. Estrelinha. É que ela não tinha dimensão do que tinha acontecido. Porque até então, como aglomerou muito, e ela já chegou, já tinham me tirado, ela achou que talvez eu só tivesse batido a cabeça. Então ela, sabe aquele negócio de, deixa eu ver se tá tudo bem. Ela tentou me colocar em pé na hora, foi onde eu caí. Fez igual o burrinho que aperta embaixo. Assim. Pro lado. E aí, ela começou, na hora que ela viu a gravidade, ela começou a entender o que o pessoal tava falando, ela começou a gritar, né? Socorro, minha filha. Aí chegou um policial apaisando e falou assim, moça, eu sou policial, me dá a sua filha que eu vou socorrer ela. Minha mãe me Aí entregou. pegou o que sobrou, né, moleque? Ele também podia não ser um policial. Levou ela embora, tá aí Ele hoje. me entregou, ele pensou assim, órgãos em potencial, vou pegar agora. Aí ele saiu no viaduto procurando ajuda, porque... Contou no colo? Comigo no colo. Caralho. E minha mãe atrás, segurando meu irmão, meu vizinho João Lino também atrás. E os carros viam que eu tava sangrando muito, fechavam os vidros, pelo que minha mãe falou, assim. Pra não sujar dentro, né? Quase... É, claro. E aí teve um que tava com o vidro um pouco aberto, o policial enfiou a mão e segurou o volante e falou assim, olha, eu sou policial, você vai socorrer essa criança. Aí vai todo mundo pra dentro do carro do cara. A gente foi pro hospital, só que chegou lá... Caralho, sangrou no carro do cara. Era um hospital particular, só que eles não podem omitir socorro e você tem que assinar, assumindo os custos. Minha mãe falou, putz, me lasquei, né? Minha mãe falou, não tenho como assinar, mas salva a minha vida, minha filha. E aí eles me transferiram, porque também o hospital que eles me levaram, minha mãe tinha explicado que não tinha o que eles iam precisar para tirar raio-x de criança e ver como estava a situação da minha Eu tinha o que perna. precisava, A dinheiro. especialização, ela dizendo, não tinha o especialista, não tinha dinheiro. Dinheiro. Aí me transferiram para um outro hospital que se chama Santa Casa, lá de Santo André. Mas era público? Era público. Ah. E aí lá eles fizeram, né, a asepsia da minha cara, só que eles rasparam minha cabeça. Aqui, eu na frente. Lançaram Stranger Things? Eu virei a Eleven na hora. Caralho, meteram o carvão de era cria? metade, era tipo metade Zacarias e metade Eleven, porque eles rasparam, porque minha mãe falou que como eu sangrei muito, eles não sabiam aonde que era o corte, então eles... E era aqui, ó, na frente. Era aqui na... Aqui, ó.
Eu falei, Empecilho. era o estagiário que tava me socorrendo no dia. Aí eles fizeram os pontos. Fizeram o calvão de cria mesmo? Só que o bom é que eles enfaixaram, então não deu pra Ah, ficar. não tem bom. Mas eu tinha foto disso quando eu cresci um pouco, quando eu olhei. Eu tive uma crise lá, eu rasguei a foto. E hoje eu me arrependo. Mas você tinha a foto de faixa era uma ou foto sem eu faixa? assim, eu com a faixa na Ah, não. cabeça. E tu rasgou? Não, achei que era sem Porque eu tinha faixa. vergonha, meus irmãos, eles me faziam muito bullying. Então eu rasguei um dia, mas depois eu me arrependi. Mas enfim, aí fiquei. Eles fizeram uma cirurgia que é. Porque desligou o tendão, eles colocaram como se fosse um bracelete. É um bracelete, mas não é do braço, então é na perna. Percelete. Na verdade, é uma coisa que segura os tendões, assim, de cálcio pra calcificar, porque foi bem na fase de crescimento. Então, tinha que ser algo mais natural do que pino, como normalmente eles colocam. E era algo bem novo, assim, que eles testaram também na minha perna. Eu fiquei 6 meses sem poder colocar o pé no chão. Meu gesso até tinha um buraquinho que os médicos falaram pra minha mãe todo dia cheirar. E se cheirasse, tivesse com um cheiro ruim, tinha que correr pro hospital pra amputar. Porque podia dar rejeição. Caralho, meu brother, 5. Meu irmão, que loucura é essa? Porra, calma, calma. Eu tive luxação de alto risco. Eu não tive fratura exposta, mas eu tive essa luxação de alto risco com essa questão do tendão que desligou. Então, por exemplo, quando eles cortaram minha bota pra tirar meu pé. Botinha da Xuxa, perdendo. Vale falar que A Salvador, ninguém pagou a bota da Xuxa, né? Patrocínio. Aí minha mãe falou que meu pé parecia um sapo. Eu não sabia o que era dedão, o que era mindinho. O cara não sabia o que era um corte na testa, né? Teve que rapar o cabelo. O pé, então, moleque. Eu falei, caralho, fudeu, moleque. Nossa, amputa. Se fosse agora, eu ia ficar muito puta, de verdade. O cara amputa. Amputa à esquerda, né? O acidente foi na direita. Eu acordo com a perna direita ainda. Brincadeira, hospital público. É piada aqui. Nossa, coitado. E aí? Aí sua mãe ficava cheirando sua perna todo dia? Fiquei internada em observação, depois eu fiquei em casa e toda sexta-feira eu tinha que trocar o gesso e tudo mais. Então, essas são as minhas primeiras lembranças. Minha mãe ela não tinha carro, a gente ia de ônibus e tinha um percurso do ônibus até o hospital. Aí eu lembro que ela me levava no colo, só que chegou uma hora que ela não aguentava. Aí ela falava, filha, vai pulando. Aí eu ia pulando assim, cara. Bom pra quebrar o tornozelo, né, mãe? Tanto que eu falo, zoou a minha outra perna, porque eu Sua perna é zoada? Eu sinto que hoje eu tenho dor nas costas, eu depois descobri que eu tenho condromalácia patelar no joelho. Tem o quê? Calma, aí xingou a galera aqui da internet. Tem o quê? Condromalácia patelar, que é como se fosse um desgaste na patela. E aí, devido ao quê? Um foi o acidente, o outro porque eu forcei muito durante um período muito grande de crescimento, que eu só descobri na fase adulta. Quando eu comecei a dirigir, meu carro não era manual, comecei a ter muita dor. O carro era manual, né? Porque esse teu carro não é manual. É verdade, desculpa. Teu carro era automático e pô, essa embreagem leve pegou muito meu joelho. Sim. Ficava apertando o freiozinho aqui, ó. Não, mas poderia ser, porque eu forço mais a direita no automático. E é a perna do acidente. Mas hoje eu sinto que a minha Hoje eu tenho um carro automático, graças a Deus, meu joelho. Eu ia fazer uma piada, só que eu ia ser cancelada agora, mas... Aí meu joelho tá de boa agora. Sim, não, mas hoje tá mais de boa. Consigo controlar e consigo entender a situação. Mas essa foi a minha primeira lembrança. Caralho, atropelamento bom, com o médico falando que seu pé ia ficar podre. Minha mãe fez um monte de campanha de igreja, assim, pra não perder a perna, porque os médicos foram bem... Não, calma. Racionais, assim. Ela falou assim... Pra galera ficou rezando pra não perder a perna, pra não ter que amputar. Entendi. Não teve nada a ver com... Entendi. E aí, tu estudou aonde lá em Santo André? Estudei em muitas escolas. Eu troquei muitas vezes de escola. Mas eu comecei o prézinho, antes da pré-escola, né? Que tem é tipo a creche, mas tem o prézinho e depois começa a primeira série. Tem o jardim 1, jardim 2, jardim 3, aí o pré e primeira série. Eu não chamava jardim. Eu não chamava jardim. Enfim, eu comecei numa escola chamada Gasparzinho, aí depois eu... Gasparzinho particularíssima. Era mesmo. Gasparzinho público não existe, né, pô? E era o desenho do fantasma, Loguinho? Era. Caralho, quem é o dono dos direitos autorais? Não tinha isso, né? Oxi.
Hoje em dia. Cara, ele era um fantasma na porra de uma É. escola Não, de eu morava num bairro que as escolas chamavam os personagens, tanto que tinha Peter Pan. Era meu sonho estudar na escola Peter Pan. Cara, era mais chique? Era mais chique, a refeição era melhor, Mas assim. tu sabia da refeição do Peter Pan? Porque meu irmão estudou no Peter Pan, então ele falava. Ah, Aí moleque, eu tinha um pouco privilegiado. de inveja. Aí depois eu comecei a escola mesmo, o prézinho. Primeiro ano. Primeiro ano. Não, primeira série até a Na escola aqui. Manuel Cação, que aí é escola estadual. Manuel Cação é um bom nome. Perfeito. Tinha lanche. Tinha. O que era o lanche? Tu comia o lanche? Comia? Tu não tem cara de que comia lanche, não. Eu comia, mas eu comprava na cantina também. Caralho, tua mãe mimou muito essas crianças. É claro, né? Depois do meu atropelamento, ela tinha. Excomungada, Ela tinha um débito comigo. Ela não, o João Lino que tinha que pagar o lanche. Não, mas como que ela confia a minha vida? Ué, o João Desculpa, Lino João fala... Lino, se você estiver assistindo esse vídeo, mas. Ih, solta a mãozinha, ó. Eita, o ônibus, troca. Não, eu fico pensando, muito imprudente. Imprudente é você sair correndo em vez de ficar Mas eu segurando a tinha mão do 5 adulto. anos. Ah, então é o preço do botinha da Xuxa. Não vem com essa, O não. meu filho, quando tiver com 5 anos, que é a fase do meu acidente, eu vou começar a andar de coleira. Pra não. Você de coleira preto. Não, ele na coleira. Moleque no plástico bolha, você andando no parque. Ai, falando nisso, ele bateu a cabeça ontem. Vixe, Maria, cortou? Não cortou, mas eu tô assim, orando e tomando cuidado, que eu acho que é destino, né? Cicatriz. Meu marido também tem uma cicatriz na testa. Eu tenho aí. Ixi, Harry Potter também, filha. Ó, as coisas conectadas. É. Ainda mais aqui. E tu lembra alguma história dessa escola? Qual que é o nome da escola? Manuel Cação. Essa eu fiz da primeira à quarta série. Aí depois eu fui pra uma escola chamada Ivone. Tu lembra alguma história da primeira, quarta série? Eu até contei no outro podcast, mas eu acho que eu não vou mencionar essa história. Por quê? Qual que era? E foi que eu briguei com a menina. Que eu briguei com ela e coloquei a cabeça dela na privada. Vai contar assim? Eu até lembro o nome dela. Eu não sei se ela, porventura, vai Tá, calma. Quarta série. Calma, Santo André. Que porra é essa? Não, eu fui uma época meio briguenta, mas eu acho que é porque eu cresci com os meus 2 irmãos e eles se batiam muito e eu acabei ficando muito valente. E aí, era na época de festa junina. As escolas faziam coreografia. A dancinha. Alô, galera de cowboy, não era? Eu dancei essa música hoje pro meu filho. Coreografia. Caralho, pra criança de 6 meses, amém, né? Porque ele não... É tudo pra não dar tela. Pra não dar tela. A tela atrás da criança, ela copiando a coreografia e dançando pra ele, sem tela. Ele tá sem tela até hoje? Tá. Ah, duvido. Esse moleque tá vendo escondido, pô. 6 meses? Com a minha mãe ele deve ver. Tua mãe tá em casa? O que tá vendo de galinha pintadinha agora, moleque? E ele só cantando as musiquinhas. Era assim, ó. Só chile com minha mãe. Guardando segredos. Não, mas foi na época de festa junina na escola. Eu acho que eu tava na terceira ou na quarta série, eu não lembro exatamente. E aí, sempre quando tem a terceira série, tem tipo terceira A, B, C, I. Eu era, acho que era D, e ela era Caralho, C. tu era crente que é D já? É. Tinha Mas era D. por causa do seu nome ou porque você Acho não que é por causa do estudava? meu nome, que era com a letra K, né? Aí começa... Que a D não é a melhor terceira série. Não, por exemplo, eu era da quinta A. Mas na quarta série, terceira, eu era sempre C, D. Tava te testando Sei. ainda. Estava no trial. Sim. E aí, a gente tava sentada de perna de índio, uma enfileirada. O que é perna de índio, gente? Que posso estar começando Ah, não, agora. juro que ninguém... É povos indígenas, né? Mas o que é perna de índio? Eu achei que todo mundo soubesse o que é perna de índio. Assim, ó. Tava com as pernas cruzadas, beleza. Juro? Será que eu tô cometendo um crime aqui? Bom, Um crime ambiental. tem indígenas na minha família, posso falar. Povos originários. Ah, isso aí é Mas tá perna de índio? A gente fala... Por exemplo, a professora falava, todos sentados com perna de índio, todo mundo... Caralho, que aula boa. Puta que pariu. Hoje, imagina, 2025. Não, mas depois que eu cresci, a minha avó é neta de indígena, né? De índio. Mas eu fazia cosplay, né? Que hoje é cosplay, mas eu usava fantasia de índio. Depois eu descobri que não pode, né? Pode, que é porque não é ofensivo. fantasia, né? Que é... Qual que é a palavra? Esqueci. Xenofobia. Não é xenofobia, é apropriação de cultura, né? Cultural. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente.
Enfim, aí eu tava todo mundo sentado assim, e a sala dela provavelmente era ou a B ou a C. Tava todo mundo no pátio, Tava todas todo mundo no as turmas, pátio. pode E eu crer. só que eu tava sentada na frente e ela atrás. E a minha calcinha tava aparecendo. E ela começou, tipo, aquele bullying de criança, principalmente com menina. Começou a cochichar. Eu comecei a perceber, aí eu olhava pra trás. Aí eu, meio briguenta, né? Falei assim, o que foi? O que é? Aí ela foi e falou assim, você é uma galinha, né? Eu acho que ela tinha acabado de... Lembrei, porra, você é uma galinha, é bom demais. Terceira série de Santo André. A porra da menina só tava com o cós baixo, tomou, você é uma galinha. É, Agda, por causa de você, eu sou cintura alta hoje. Ela que nem respira, velho. Nunca usou o cós baixo, nunca mais. Aí, eu, tipo assim, eu sabia que galinha era ofensivo, né? Que galinha, basicamente, era Piranha. a piranha da época. Aí eu falei, eu sou galinha? Eu falei, sua calcinha tá aparecendo? Você quer mostrar sua calcinha pros meninos? E aí eu fiquei, Essa né? menina era bonita? E pior que ela era bonita. Eu não sei como ela tá agora. Feia. Se era Mas, bonita mas antes, ela era é feia bonita. agora. E aí eu fui e falei assim pra ela, eu vou te dar um pau. O Santo André de vivo Só que eu ia embora de perua. E ela O também. que é perua? Van. É porque é foda, a minha te chamou de galinha, tô embora de perua, é foda pra caralho. Faz sentido, né? Não, eu ia com o tio Marcos e ela ia com a tia Sandra, que era um marido e mulher que eram tios Achei que eles da eram van. do Amigos e Rivais. Não, Nossa, Alegria e Rabujos, né? Mas eles eram amigos. Não, eles eram um casal, marido e mulher, só que eu ia com o tio Marcos e ela ia com a tia Sandra. Então, quando você sai, já tá o cara te pegando pra colocar na van. E eu falei, meu, como é que eu vou bater nela? Porque o certo, na minha cabeça, é brigar depois da escola. Porque dentro da Primeiro escola escudo, você né? é punido. Primeiro. Fora você é preso pela polícia. Não, e depois eu descobri que tinha uma lei que era assim, 100 Caralho, metros como depois que da tu descobriu uma escola, lei, pô? que você não precisa ser punido. Se você bater 100 metros da escola, já não é mais ali na área da escola. 100 passos. É, mais ou menos isso. Aí eu fui e falei, meu, eu tenho que bater nela, que eu tava com raiva, já tinha pegado raiva. De galinha. Eu não sei quanto tempo, eu acho que eu já devia ter rincha com ela ou alguma coisa assim, mas quando ela me chamou de galinha, eu já fiquei ofendida. E aí eu ameacei ela, só que ela foi embora. No dia seguinte, E a Sônia não levou deu rápido. tempo. Aí teve um dia que eu tava. Caralho, tu ficou guardando esse tanto de tempo Eu sou que rancor, rancorosa. caralho. Calma, Sou criança, rancorosa. vai brincar, comer arroz doce, pô. E eu acho que ela ficou me provocando. Eu ameacei, só que não aconteceu. Eu acredito que ela ficou me Deu ameaçando. confiança. Ficou falando, ih, ó a galinhazinha ali, Ah ó. lá, tipo assim, falou que ia me bater, não fez nada, né? Ih, ficava passando coca. Aí um dia eu tava comendo cachorro quente. Tava comendo Vocês são cachorro uma criança quente muito... nesse dia. Todo mundo? O lanche era cachorro quente ou você Porque tinha era. comprado? Não, é porque esse dia era o dia do balão, não. Aí esse dia dava algodão doce, cachorro Dia do quente. quê? Balão não, que era tipo pra incentivar não soltar balão. São Paulo? Vamos lá, São Tinha até Paulo. o Vamos símbolo que era assim, ó. começar, governador de São Paulo. Tu me dá algodão doce e cachorro quente pra criança não soltar balão? Sim. Por que solta Era balão? um teatro que tinha na escola e todo ano, igual pro Erd, tinha. A Proerd não tem nada a ver com balão. Não tinha, mas era anual. As escolas promoviam isso para o pessoal entender o que era o Proerd, que era das drogas, mas também tinha o do balão não. Porque como eu morava próximo da favela, tinha muito incêndio, porque o pessoal soltava balão, caía nos barracos e pegava fogo. Então eles iam nas escolas para falar assim, gente, não soltem balão. E aí tinha teatro e nesse dia dava cachorro quente, refrigerante, dava algodão doce. Tava comendo, tinha acabado de dar a primeira mordida no meu cachorro quente. Aí vi a Agatha entrando dentro do banheiro. Falei, vou pegar ela agora no banheiro. Sozinha? Sozinha. Caralho, meu irmão. E eu ainda falei pra minha amiga, segura meu cachorro quente. Fui. Entrei no banheiro, fiquei esperando, que eu não sabia qual cabine que ela tava, né? Que era fácil ver também. Mas naquele dia não tinha sido. Você tava... Caralho, você tava... Era um evento na escola, tava cheio o pátio. Todas as crianças estavam junto no pátio, então o banheiro tava assim. Então eu tava vendo qual banheiro ela tinha entrado. Na hora que ela saiu, eu já peguei dela no cabelo. Coloquei a cabeça dela dentro da privada. Nossa, tomara que a Agatha tenha dado descarga, hein? Não, eu acho que não. Caralho, Agatha, se tu não deu descarga, o que tu bebeu de seu próprio xixi? Ai, coitada, eu me arrependo, me perdoa. Aham, percebemos seu arrependimento. O rancor voltou todo ela contando a história.
Não, mas não faz Galinha, sentido. ela já Galinha. ficou puta aqui. Oh, mas era pra criança, eu tinha o quê? Com terceira série, tu tava quarta na série, eu tinha o quê? 8, 9 anos? É muito? Caralho, é um ódio impressionante. Eu era valente. Uma criança de 8 anos esperou uma semana pro dia do balão, não. Pegou a Agatha no banheiro. Não. E aí, E aí, ela fez Não. o quê? não, aí, como ela tinha entrado com uma amiguinha, na hora o pessoal já viu que a gente tava brigando, que ela tentou provavelmente se desvencilhar, a gente começou a se pegar ali. Chamaram a inspetora entrou no banheiro, pegou a gente, levou pra diretoria. Aí chamou a minha mãe, chamou o responsável dela, não lembro quem, se era pai ou se era mãe. E aí a minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fui e falei, ela me chamou de galinha, e eu já tinha falado que ia bater nela. E ela ficou me provocando, alguma coisa assim. A minha mãe falou, ó, não gosto que você brigue, mas aí depois no off minha mãe falou assim, se ela te chamar de galinha, bate de novo, porque minha mãe falou pro diretor, a idade delas não é pra estar chamando ninguém de galinha, né? Como é que São essa menina sabe crianças. quem que é, que é a É. galinha? Com quem, cadê os pais dessa criança? O que ela E o tá pai do lado. conversando? É. E a Agatha lá, cheirando O pai- xixi. Não, A catinga Pior de que eu xixi. lembro, eu lembro nitidamente dela chorando muito, assim, como ela era loirinha e bem branquinha, ela tava muito vermelha, porque ela A chorava alergia muito. do xixi, né? E do água. E eu ainda tentei forçar um choro pra comover de, tipo assim, eu tava arrependida, mas eu não Caralho, tava no imagina a dia. criança fingindo um choro assim. Com ódio. Ninguém enganando ninguém. Enganando total de 0 pessoas. E o diretor falando, já era isso aí, velho. Já era. Essa aí tá perdida. É bem, certeza. E aí depois a gente não brigou mais, mas eu sempre via ela, porque ela era também do bairro, então depois quando eu me mudei de escola, ela era de outra, mas a gente tinha amigos em comum e eu cheguei a ver. Não sei se ela lembra Sempre de mim corria. exatamente. Ah, se a Agatha lembra que você viu a cara dela no vaso, ela pode não fingir que não lembra. Quem bateu, falam que esquece, mas eu não esqueço que eu bati. Percebemos, né? Pelo leve rancorzinho aí da vida. E aí dessa escola você foi pra onde? Pro Ivone Palma, depois fui pra uma escola chamada Papa. Depois do Papa voltei pro Ivone, depois eu fui pro Américo Brasiliense, do Américo Brasiliense eu fui pro Amaral. Caralho, não é possível que estudou tanto. Já formou. Por que tu mudou tanto de escola? Primeiro eu fui pro Ivone, porque acabou primeira, Ensino quarta série, fundamental. e eu fui pro ensino fundamental. Aí eu fiz a quinta e o começo da sexta série. E aí eu comecei a fazer vários cursos, aula de balé e tudo mais, e era mais próximo a outra escola estadual. Então minha mãe achou melhor me trocar de escola. Era o mesmo tio que levava, o tio da van que levava. Não, aí já era porque era outra área. Eu morava em Santo André, só que a escola que eu estudei, que é monocação, é Mauá. E a escola que eu me mudei para fazer o ensino fundamental era Santo André. Então, a outra escola que eu me mudei ainda era do município de Santo André. Entendi. E tu lembra alguma história dessa escola aí? Ixi, muitas, assim. Você ter batido Alguma em específica? Não, que você achar top. Deixa eu ver. Tu sentava onde? Fundo. Era bagunceira? Eu Tu não... ganhava cartinha De quê? dos meninos? Não. Eu não era bonita, eu era Ixi. feia. E sem querer de novo, gente. E eu era Você muito. diminui assim. E eu era muito magrela, então aquela Qual que época era da teu apelido? puberdade, eu tinha muitos. O Keka era o meu apelido, que vem do meu nome, Kathleen. Que não tem nada a ver com seu nome, né? Só Que não tem nada a ver, mas começa com K, então fazia sentido pra mim. Tá. Mas de escola, assim, eu tinha. Porque eu era muito magrela, ainda sou magrela, mas naquela época eles aceitavam o bullying, né? Perna de hashi, É bom. Mas como é que as crianças sabem o que é um hashi? eu não sei. Porque eu só aprendi depois que eu comecei a comer comida japonesa. Com os 22 anos, e o molequinho já tava lá. Ó a perninha de hashi. Mas Tinha oriental lá? Só pode, pô. Tinha. Ah, é por isso. Porque não faz sentido. Foi Tinha. ele que te deu esse apelido. Você sabia? Não, pior que não foi ele, mas eu acho que. Ah, foi ele sim, que falou Ele no falou, ouvidinho do Pedro. Perna de hashi. Aí eu tinha. Vara de cutucação. Isso é bom. Acabou? Não, é possível. Não, Olivia Palito. Ah, isso é um clássico, né? Eu de ser magrela era o único apelido, assim, que eles me davam, mas me ofendia. Só que o pessoal, não sei se você lembra, mas tinha tipo um rap que eles falavam assim, o gererê, o LST, não sei se você sabe, que é uma música que eles começam a aloprar um ou outro. Não, canta pra gente. Não vou cantar não, é muito
É tipo assim, tava com o Guilherme. Não, não vou cantar, não. Canta, dá um pedacinho. Fala. Não, mas é que no recreio a gente ficava aloprando. Mas é tipo um duelo de rima. Tipo só de que repente. usando os defeitos do outro. Tipo, não vou falar porque eu vou me expor. Pode falar um defeito meu, vai, cara, eu aceito. Não, é que, por exemplo, o menino que me zoava, que eu era perna de hashi, se ele só tinha uma orelha. E o apelido dele era Xícara. Caralho, aí é muito forte. Ai, meu Deus do céu, que apelido perfeito. Eu acho melhor a gente trocar. Caralho, Vai pra imagina próxima esse pergunta. moleque chegando em casa e falando pro pai dele assim: pai, eles estão me chamando de xixi. E o pai fazendo assim: vai pro quarto. Ai, Não liga pra que eles falam, não, vai pro quarto. E o pai chorando de ir no Chorando. banheiro, velho. Porra, Xícara é muito forte. E aí tu fez uma coitado. música por Xícara? Canta pra nós. Não vou cantar, não. Tu Melhor. sabe a música? Não, a gente fazia várias rimas. De, tipo, era. A Xícara me pegou. Eu vou dar um exemplo que era o genérico de lá, mas era bem. Pra gente, naquela época, era boca suja. Era, por exemplo, tava no avião comendo leite moça, a lata acabou, eu comi. Eu não sei, mano. Sabe quem que é, né? Aí era assim, a gente ficava se zoando e aí me zoavam. Então eu não era muito de ter apelido, só que me zoavam muito dentro desse. Do repente das crianças, porra. Mas isso aí treina pensamento rápido, perfeito. E meus irmãos já me zoavam em casa também, então eu ia pra escola meio que preparada. Na hora que eles me chamavam, assim, de alguma coisa que me ofendia, eu ficava assim, é só isso que vocês podem me chamar. Eu praticava o bullying também, né? Era um mecanismo de defesa. O Xícara tinha um buraquinho na orelha do outro lado? Ele era tipo uma chaleirinha? Tinha só um buraquinho assim? Era tipo o Cássio do Cavaleiro do Zodíaco. Então, ele tinha uma orelha assim Não, e a a outra. da Xícara a gente tá ligado. E a outra ele tinha só o buraquinho, assim, ó. O que aconteceu com ele? Alguém sabe? Eu não sei. Eu não sei se ele nasceu assim. Cara, ninguém nunca perguntou. Ou ele... Não é possível, pô. Provavelmente se ele explicou, eu não lembro. Porque até a gente era inimigo, ele não... O Xícara era meu inimigo, é bom, pô. Nome de vilão. É mesmo? Xícara é bom pra caralho esse nome. Ele dava um ótimo vilão, porra. Eu nem sei. Será que ele tá vivo? Eu nem sei se ele Xícara. tá vivo. Porra, ele só não tinha uma orelha, calma, né, pô? Não. Mas é porque é um vilão, verdade. Pode É um ser. vilão, às vezes alguém já se vinga. Caralho, o Xícara. É muito bom esse nome. E aí ninguém sabe o porquê. Aí ele tá virado só com o lado que era da orelha dele. Caralho, a pessoa que reunião pica, o bicho só com essa orelha assim. Aí, a galera, Na hora que revela... o Xícara, o bicho vai virando assim. Aí. Caralho, eu amei teu Ô, apelido, produção, velho. melhor cortar essa... Ai, caralho. Enfim, eu tinha bullying do meu irmão, que era mais velho, ele também era da escola. Eu até contei da outra vez no podcast que meu irmão, ele era muito bagunceiro, então eu não falava que eu era irmã dele. Que as professoras detestavam ele, e as professoras, por incrível que pareça, elas gostavam de mim mesmo eu falando muito, porque eu conversava muito, eu sentava no fundo. Eu era uma boa aluna, no sentido de mediana, assim. Fazia as lições. Calma, tu de boa aluna, você foi pra mediana, Não, você tá de sacanagem. mas boa aluna no sentido de comportamento, não de nota. Tá. Você tava Mediana... no fundo, mas não alucinava. Mas eu sempre gostei de brincar, de zoar os outros, porque o pessoal me zoava também. Mas minha mãe é muito engraçada, que ela gosta de zoar as pessoas. Hoje eu até tento corrigir, porque eu sei que é crime. Às vezes que ela fala, eu falo, mãe. Às vezes ela fala, queria entrar no BBB, pelo amor de Deus, não faz isso. Se ela entrar, depois de uma semana ela tá presa. Tá nada, vai ganhar. Eu vou ter que gastar o prêmio dela só pagando advogado pra tirar da cadeia. As piadas boas, né? Minha mãe é muito brincalhona, os meus irmãos também são... que minha mãe é um pouco do Nordeste, assim, ela nasceu no Rio Grande do Norte.
É Então, muito boa essa frase, pô. não, mas ela é de Natal. É um pouquinho do Nordeste. É um pouco do Nordeste, mano. Ai, Não, é nacional de vida, pô. Nem fudeu. foi mal da expressão, mas ela nasceu em Caraúbas, em Natal, só que ela foi muito nova para São Paulo. Então ela Beleza. tem, né, um Um pouco, reflexo só um um pouquinho. pouco do Nordeste, mas ao mesmo tempo de São Paulo. Caralho, velho. Por isso, tá? Por isso que ela é. Frase boa. E aí, o pessoal nordestino é engraçado, né? Então, minha É o mãe tem. sofrimento, né, que faz eles ver graça É. das coisas. Tudo. Sim. Ah, aí beleza. Aí tu foi pra que outra escola? Enquanto outros... O Aí fui pro Papa, aí eu fui também. que é papo? Por que chama? Não, é apelido da escola, né? Papa João, acho que é primeiro ou segundo, uma coisa assim. Mas eu fui pra lá também, porque eu fazia vários cursos e tudo mais. De balé, tu fazia balé. Fazia balé, natação, um monte de curso. Tu era rica, né? Porque que criança Não, mas eu fazia público. Natação pública? Santo Sim. André, calma. Tem uma escola chamada Cidade dos Meninos, que é uma igreja católica que mantém, que é um centro juvenil. Aí, quando você prova que você tem uma renda menor, como minha mãe era mãe solteira, e ela trabalhava Mãe solo muito. de 3. Mãe solo de 3. E aí, ela conseguiu me colocar no CJ, né? A gente chama de CJ, centro juvenil. E aí, eu fiz lá, tinha aula de várias coisas, tanto que foi lá que eu dei início a fazer balé. Fiz por 6 anos depois, mas não lá. Eu Dá um fiz... pilha aí. Tu dá conta? Não. Pô, 6 anos não aprendeu nada. Você não ouviu falar que eu tenho problema no meu joelho? Então fez porra de 6 anos de balé. Aí, o que é seu joelho? Mas eu falei que eu só descobri depois que eu comecei a dirigir, na vida mais velha mesmo. Não, Foi o balé, né, eu consigo caralho? fazer ainda um monte de coisa, mas eu nunca vi nenhum convidado seu botando o pé na cabeça. Mas nem como meu falou que faz balé. Ah, tá. Não, eu sei fazer ainda algumas coisas. Eu sei fazer ainda algumas coisas, só que tem que fazer alongamento. Às vezes, do nada, eu quero inventar e colocar o pé assim na cabeça, no dia seguinte eu tô morrendo de dor. Ah, Que às vezes eu até consigo, do nada, já colocar o pé na cabeça, mas pra eu não me alongar, depois eu tenho... e tu fez 6 anos de balé? Fiz. Mas de quando a que anos? Que balé pra mim. O CJ eu fiz 1 ano só, porque era vários cursos dentro. Aí eu descobri que eu gostava de dança e depois eu fiz por fora o balé. Eu fiz por 6 anos, mas não todos os 6 anos seguidos. Eu fiz por Ah, aí. foi picado. Foi picado. Mas eu me formei em balé. Como assim? É porque tem formação, tipo judô, tem as os faixas. níveis, né, Ah. de balé. Aí eu fiz 6 anos e me formei na questão juvenil, dentro do balé. Não tô entendendo nada. Aí tem Não, várias... eu entendi que tem os levels, mas juvenil é quão longe tu podia dançar boitório. Como eu fiz até os 15 anos, até 15 anos tem um nível. Você foi no máximo. Eu fiz no máximo dentro da categoria 15 que eu tava, Beleza. eu fiz no máximo. E tem competição? Tem apresentações de escolas que você ganha premiação, tanto que a escola que eu fazia depois viajava para competir, os melhores alunos. Tu já foi? Não. Não, mas eu não fui nem... O clima ficou bom. Não, eu não fui porque eu realmente fiz balé porque eu gostava, mas não queria seguir carreira, porque tem gente que começa a fazer balé e fala, nossa, eu quero isso pra minha vida. Eu fazia porque realmente eu gostava de dança, eu depois fiz aula de dança, aí eu fazia as apresentações, cheguei a trabalhar com isso Balé? em festa infantil, eu ia de personagem. De balé, calma. Por exemplo, uma criança de 5 anos tá fazendo um aniversário. De bailarina. Tu ia de bailarina. Já fui de bailarina, só que eu já fui, por exemplo, a Jasmine do Aladdin, eu ia com a roupa da Jasmine, aí tinha os outros personagens, e a gente fazia uma dança de balé com a roupa do personagem. Aí, eu tava Aí depois teve Frozen, eu ainda trabalhei grande depois. Não, é top. De personagem é muito foda, porra. É, bem legal. É tipo roster, só que de criança, em buffet. Nossa, no inferno, desculpa. Não, mas era o que tinha. Era... Tu já apanhou? De Jasmine? Não. É que mulher não apanha, né, nessas festas, eu acho, das crianças. Não, normalmente todo mundo quer estar perto dos personagens. Depende.
Depende das É que crianças. você é o Homem-Aranha. Alguém já bateu em você? As crianças elas fazem tudo, né? Criança é muito Mas tá que habilidosa. quer que você salve o mundo, né? O seu personagem salve o Moleque, é mundo. que a criança é criança, né? Ela quer tirar a máscara do personagem, ela quer Ah, tá. rasgar a Ah, mas roupa. eu não usava máscara. Eu usava peruca às vezes, mas eu não usava máscara. Então elas conseguiam ver tudo, elas às vezes só tentavam tocar no meu cabelo, dependendo do que eu tava usando. É, eu trabalhei bastante com festa infantil. Trabalhei sendo monitora de cama elástica. Ah, essa parte era difícil, porque às vezes umas crianças fortes, eu magricela, criança fortinha não queria sair, eu tinha que entrar dentro, tomava um pau das crianças pra tirar da cama elástica. Imagina o presuntinho, velho, espancando a Catherine. Não, é, não, porque quando a festa tava meio vazia, a gente falava, 10 minutos. Mas quando começava a encher, a gente falava, 2 minutos. A gente Pô, cronometrava. mas também de 10 para 2 a criança, porra, ficou meio revoltada, né, Mas cara? assim, e elas queriam brincar 10 crianças, tudo na cama elástica, que elas se batem, aí o outro cai, o outro tenta levantar, o outro tá pulando, se machucava e a responsabilidade ficava do monitor. Então, era uma briga. Essa fase foi difícil com criança, mas eu gosto. Meu irmão, não tem nada de bom na festa infantil, velho. Só a comida, velho. É. Cara, e tu podia comer de boa ou já passou fome? E Não, Não, comia? não, tinha evento que o dono da festa separava comidinha pra gente, a gente fazia intervalo e fazia revezamento, mas já fui em festa que nem água dava. E dá chique, né? E da chega, os mais ricos são os mais, ó. Entendi. É, molequinho. Tem alguma história de festa que você lembra? Ah, não, nenhuma específica assim de. Tu nunca deu uma bicudinha numa criança? Não, juro por Deus, não. Eu tenho um filho, nunca. Tu tem um filho agora, né, mas naquela época que Não, era mas eu juro pelo meu filho. Ah, tá. Um beliscãozinho. Não, nada. Eu até tinha medo de falar não e a criança chorar e inventar alguma coisa sobre mim. E também foi passageiro, assim, nem foi muito profundo. A questão de personagem era muito rápido, que a gente ganhava por hora. Então a gente já chegava, fazia a apresentação, Já vazava. tirava foto e já ia embora. Era na época que eu era de uma agência. Nem era conectado. Eu trabalhei em festas infantis, mas em épocas diferentes. O meu era monitor, aí passaram-se anos, depois eu tava agenciada e trabalhei Tipo, de a agência de personagem. modelo? Uhum. Ah, moleque. Top. E aí tu se formou, teve festa de formatura? Tive do ensino médio, do terceirão, sabe? Vocês foram pra onde? Tinha camiseta com os nomes da galera escrito? Ah, não, eu me formei, mas Não da faculdade. de tô viajar, falando assim? do Não, terceiro não. ano, terceiro Não ano. viajei, não. Teve só festa? Teve festa, teve viagem que os próprios alunos organizaram, mas eu não viajei, não. Era financeiramente não era acessível pra mim. Era caro? O pessoal ia pra Porto de Galinhas, aí tinha a Forma Turismo, que era muito famosa na época. Pica, mas era Porto Seguro, não? Não, tinha Porto de Galinha e Porto Seguro. O jeito certo de terceiro ano viver. Eu morri de vontade, que eu assistia já YouTube, então tinha alguns famosinhos que faziam um vlog na época e mostrava dentro do avião, hotel. Eu não tive essa experiência. Aí fiquei de boa. Fiquei de boa em casa. E aí você trabalhou de quê lá em São Paulo? Você veio pra cá? Não, você veio faz pouco tempo. Qual foi o teu primeiro emprego? Silk Screen. Ah, Silk Screen. Você fez a blusa das formaturas dos outros. Só que era sacola. Fiz sacola. Caralho! Sacola é pica. É de carimbo, assim? É uma tela. Não, sim, porra. Toda a gente tá ligado. Mas aí faz igual da camisa, só que numa sacola? Na sacola? Não, porra, não é possível. Não é sacola plástica de mercado, que aquela é máquina. Ah, então essa por é do exemplo, carimbo. tem sacola CD, que é um plástico... Por exemplo, loja, tem a Zara e tem papelão, só que eu não gostava de fazer de papelão, mas é plástico mesmo, que tem uma alcinha assim. Eu fiz sacola em Silk Screen e também colocava Liós na sacola. Liós eu sei o que é que minha mãe Então, minha tia, na verdade, eu trabalhei pra minha tia de graça. Minha tia Goretes, ela vai assistir esse vídeo. A gente ia lá pra casa dela e ela... Então tu não trabalhou, né, porra? Foi trabalho infantil escravo. Mas trabalhei, só não fui remunerada.
Mas aí de lá eu fui trabalhar de silk screen. Eu tinha uns 12 Ela anos. te treinou, então, porra, agradece a tia. Não, eu trabalhei em outra área. E eu gostava, porque parecia que eu tava brincando de fábrica, né? Que tinha uma maquininha de colocar. Essa tia é boa, moleque. Vamos brincar de fábrica? Cada um numa maquininha, vamos lá. É, Olha só, hein? Vamos ver quem faz mais rápido. Aham. Começa! ó, pior que existia até uma inveja, assim, porque na minha rua eram muitas meninas, então todo mundo era amiguinha, todo mundo ia pra casa da minha tia. Às vezes eu chegava, a minha vizinha já tava fazendo sacola, eu já tava com raiva, porque eu queria fazer sacola. Era meio que brincadeira. Gênia, porra. Fazendo sacola da Psicologia reversa. Bela Jeans, filho. Psicologia reversa. Maravilhoso. Aí depois foi trabalhar. Aí eu trabalhei de silk screen, que foi meu primeiro emprego, porque minha avó ficou doente. Eu morei com a minha avó por uns 2, 3 anos. Era do lado da casa da minha mãe, mas eu dormia com a minha avó. E a minha mãe precisou sair do trabalho para cuidar dela, só que financeiramente ela precisava fazer alguma coisa. E o meu vizinho tinha uma fabriquinha, ele ainda até tem essa fábrica de sacola silk screen. Minha mãe cuidava da minha avó e eu ajudava ela na sacola, que ela trabalhou depois para esse vizinho. Ela era vendedora de móveis, só que aí, como era vizinho, ela conseguia manter. Trabalhar ali, que era do lado, e cuidar da minha avó. E depois de um tempo, eu falei, eu não aguento mais, porque o cheiro é muito forte, que é usa thinner, pra criança, dá Ficou dor de doidona, cabeça. hein? Caralho, ficou doidona. E aí eu comecei a cuidar da minha avó também, bem no finalzinho da vida Mas tu dela. fazia o... Eu não era impressora, porque tem o impressor e tem o cara que estende. Eu era que estendia a sacola. Não sei se você já viu como que é esse screen de sacola. É vários varaus. E aí você pega a sacola da mesa que ele imprimiu e você estende nesse varal e joga pro lado. Aí você espera secar e depois você sai recolhendo, fecha pacote. Então esse foi o meu Fazer trabalho. essa parte. Porra, a parte É, eu chata. fazia essa. Era meu sonho fazer impressora. E depois, quando eu Meu cresci, é meu sonho. E eu comecei a imprimir, dói o braço pra caramba. Todo mundo já tinha tendinite, tinha um dedo a mais nascendo, assim, porque segura um rodinho pra você empurrar a tinta e puxar de volta. Então, começa a criar um calo, sabe, no dedo. Então, comecei a anotar. Eita, não quero isso, não. Caralho, os aliens do Silk Screen, bom. Mas me ajudou bastante. E depois também, na mesma época, eu vendia pulseira. Minha mãe ia na 25, comprava miçanga. Eu fazia pulseira e tinha quermesse, tinha baile da terceira idade. Eu ia e vendia pra senhoras no banheiro. Das senhorinhas. Por exemplo, ficava no banheiro. Já Porque- sabe a tática que ela aprendeu com a Agatha, né? Passava a tia de 60 anos, ela aqui na porta. Vai comprar uma pulseirinha, tia? A outra velha com a cabeça dentro da privada. Essa aqui não quis comprar, não, ó. Você vai querer ou não vai? É engraçado, porque é bem o tema, né, de privada. Era bem no banheiro mesmo que eu vendia, porque era um baile que, obviamente, criança não podia trabalhar e eu tava vendendo pulseira. Então eu ficava no banheiro. Escondida? Não escondida, eu poderia estar participando do baile da terceira idade, só que eu não poderia estar vendendo coisas no baile. Aham. Então eu ficava no banheiro, as senhorinhas iam lá retocar batom, usar o banheiro, e eu, com a minha caixinha de pulseira, eu falava, eu vendo pulseiras, quer comprar? E elas compravam. E eu tinha uma tática, que eu já era espertinha, assim. Quando a senhorinha parecia muito rica, eu aumentava o valor da pulseira. Então, por exemplo, Eu tinha uma tática, eu era desonesto. tipo, pra gringo é mais caro. Eu usava essa tática. Porque, por exemplo, vinha uma muito elegante, eu falava, essa aí tem dinheiro. Então, não era R$2, era R$3,50 pra ela. E elas compravam pra ajudar e tudo mais. E ela explorando as velhas. Tu via pela marca do batom, né? Se fosse o batom verdinho com aqueles detalhes dourados, você ia. E pobre. Sei. 24. Não, Capulho aqui. Uma parada nossa. não, aqui. pior que eu tinha esse batom. Você sabe qual que eu tô falando? Eu sei. Que você passava e mudava a cor. Tinha o verde, Verde com douradinho assim, a embalagem. tinha o roxo também. Tinha acho que Os um top era os azul. preto, todo preto, que era a marca bem famosa. Mas quando você passava, não ficava preto, ficava Isso. bem vermelho. Ele mudava com o pH da boca. Eu lembro, eu usava. E tinha um moranguinho também. Que você Caralho, abria. moranguinho, quem sabe, hein, galera? Abre assim a tampinha Sim. e passa o dedo no batom assim, ó. Nojentíssimo. Tipo a vaselina. Nossa, era horrível. Eu tinha muitos daquele Do negócio. moranguinho? Porque ou eu quebrava a tampa, ou, por exemplo, num dia de calor, colocava na bolsa, quando eu abria, tinha Derretido. Aí minha mãe comprava outra, era inferno. Top. Aí depois desse trabalho aí, pulseireira no Aí banheiro. depois disso, que eu trabalhei em silk screen, eu trabalhei vendendo pulseira, que era esporádico também. Eu trabalhei...
Nossa, eu trabalhei em bastante coisa, porque eu sempre fazia alguma coisa pra ajudar minha mãe. E oficialmente, de carteira assinada, meu primeiro trabalho foi numa farmácia. CLT, virou CLT CLT, agora. Aí eu fui encapsuladora, trabalhava num laboratório de manipular remédio. Olha só, trabalho chato, né? Viu? Mas foi o lugar que eu mais me tirou risada, porque a gente trabalhava enclausurado o dia inteiro, então a gente, ou você virava amiga ou você virava inimiga das pessoas, porque fica o dia inteiro lá trabalhando e você não Era sai. botando pó na cápsula e fechando? Eu tinha que usar paramentação, que é o EPI, chegava e tinha o jeito certo de lavar a mão, colocar touca, luva, o avental. Aí tinha as cabines, no começo eu separava as matérias-primas para a farmacêutica pesar, e aí tinha as encapsuladoras para colocar fazer o peso médio, colocar nas cápsulas. Aí depois de uns 2 meses eu aprendi e comecei a encapsular. E depois disso eu fui pro meio que controle de qualidade antes de passar por ele. Você tem que pesar as cápsulas e colocar o adesivo na tampa e tudo Uma mais. por uma? Não, você tem como se fosse uma forma que quando você terminou de encapsular, você desce as hastes, tem tipo um haste que é onde segura as cápsulas. Aí você colocou o pó dentro. Ah, pode crer. Aí, metade das cápsulas estão destampadas e ela joga o pó assim. Isso, aí você bate assim pra equilibrar e depois você tem a tampinha que você também tem um jeito certo de tirar e depois você volta tampando. Aí depois que tampa, você passa batendo pra tampar. Com a mãozinha? Com a mão, mas com luva, né? Tampando. Fecha as hastes. Aí passa também pra uma flanelinha, aí você limpa as hastes, porque fica com um pó, né? Resquício, aí depois você passa Deus do céu, nossa senhora, isso tudo pra tomar arginina? Não, gente. Tá muito difícil. Não, e pior que foi uma época que eu fiquei doente, porque eu trabalhei 1 ano e pouquinho lá. E o dono, ele era da igreja que eu frequentava, ele não ligava o exaustor, ele ligava só o ar-condicionado, porque era muito quente. E tinha as cabines certas, tinha citostático, antibiótico, controlados. E como ele não ligava, a gente usava máscara, mas a gente respirava aquele O pó da química. E eu tive uma bactéria no sangue. Ela não é que a vida dessa é inacreditável, pô. Pior que da outra vez eu pensei assim, nossa, só contei catástrofe. Aí agora... dessa vez eu vou lançar um pouquinho mais leve. Mas acho que essa eu até contei da outra vez. A bactéria? Não contou, não? Contei bactéria do sangue. Que eu falei que eu tenho alergia à cebola. Eu acho que tu falou que tinha alergia à cebola, que eu já achei uma loucura. Pode ter uma bactéria no... Bactéria do... Calma. Como eu tive essa contaminação cruzada por causa do pó, mexeu com os meus glóbulos. Do pó da farmácia. O pó da farmácia, vale lembrar. Eu comecei a ficar com a imunidade muito baixa e lá a gente se automedicava. Porque estava... Eu estava com o remédio lá. Porra, matéria-prima 100%. Sim, por exemplo, tô com dor de cabeça. Você não vai falar assim pro chefe, tô com dor de cabeça, não vou trabalhar, sendo que ele é o dono da farmácia, né? Ele vai falar, não, toma aqui um remedinho. Toma uma dipirona sódica de 1.500 miligramas. Tô com dor de garganta, já pegava o amoxicilina. Tinha esses esquemas lá. Então eu até fiquei hipocondríaca, porque... Eu percebi que você queria me dar um remédio aqui em casa agora, porque eu estava com o meu nariz... Eu assim, você não quer tomar um antibiótico? Eu não, pô, meu nariz só tá... Meu filho tá tomando antibiótico, moleque. 6 meses já tá ligado no paracetamol e no antibiótico. Não, mas eu fui... Vale lembrar que eu fui 3 vezes no hospital, então eu dei a chance pro médico... Na verdade, eu que receitei o antibiótico. Eu cheguei lá só pro médico assinar. Então, já vim 3 vezes. Você vai dar o antibiótico? Ou vai esperar morrer? Caralho, muito foda. Não, mas eu fiquei hipocondríaca na época, porque tudo que eu já tinha remédio. E aí, nessa, eu comecei a passar muito mal. Comecei a ter febre, muita dor no corpo. E eu me automedicando. Só maquiando. Tá com febre, tomava o remédio pra febre. E aí chegou uma época que eu falei, eu não tava conseguindo nem trabalhar. Que eu chegava... comecei a passar muito mal, fui pro médico, chegou lá, eles fizeram exames e falaram, os seus glóbulos tá todo regulado. Eu também, por ser muito magra, não sabia se era a minha alimentação, mas aí eles fizeram um exame e viram que tinha uma substância que não tinha como ter essa substância a não ser por contaminação cruzada. Eu não lembro exatamente qual, mas eu até tenho ainda os exames que eu falei, vai que no futuro... Vai que eu sou hipocondríaca, eu fico doente e eu preciso avaliar o meu histórico, Você tem um tracing. E aí eles falaram, provavelmente veio do seu trabalho por contaminação cruzada. E aí meu chefe não tava gostando porque eu não tava indo mais trabalhar. Aí te demitiu? Não, ele na verdade teve uma discussão comigo. E aí ele me humilhou lá no trabalho. Te humilhou? Tacou o pó em você? Não, mas ele, por exemplo, ele falou assim,
você vai trabalhar ou não? Aí eu falei, mas eu não tô muito bem pra trabalhar, né? Eu tô com uma contaminação cruzada no meu sangue, eu tava tomando antibiótico também na E época. ele que me dá. Depois eu fiquei até internada, porque o antibiótico oral não tava fazendo efeito. Aí eu fiquei internada, tipo, 2, 3 dias pra tomar direto na veia. Aí ele falou, e então, você vai trabalhar? Porque se você acha... Porque no Brasil tem esse negócio, quando você quer ser mandado embora, você começa a dar atestado. E ele falou assim, eu não vou te mandar embora. O máximo que eu vou fazer por você é te colocar numa função ruim até você pedir as contas. Caralho. Frase forte do chefe, filha da puta. E ele era da minha igreja, ele era o líder da igreja que eu era. E pra quem quer saber quem é, já sabe. É. Não, todo mundo sabe, porque eu processei ele. O processor? Processei. Processei, porque depois dessa frase eu já peguei meu celular e gravei. Porque eu já tinha meio que a experiência que minha mãe já tinha colocado no pau outras empresas. Então ela, conversando disso, eu falei, sinal, tóxico. Vou gravar, porque depois você vai falar o que a Que é pessoa mentira, falou sim. aquilo, ele vai falar, mentira, né? E eu era adolescente, então a palavra dele era nada perto da minha, porque tinha gravação. Aí eu comecei a gravar, aí eu falei assim, nossa, porque a gente até orava antes de ir pra igreja, e aquilo me cortou, que eu Tu falei, orava você é da na igreja? farmácia? A gente orava, porque o pessoal era muito briguento, e Mas aí também esse monte de remédio, gente. Cara, tá doida a tava cabeça, doida. pelo, ai. Mas enfim, né? Eu acabei processando ele e saí da igreja que eu frequentei. Cara, Deus não tinha nada a ver com a parada, né? Não, mas várias paradas. Sobrou pra... Não, mas várias paradas aconteceram nessa igreja. E aí, por isso. É um assunto muito sensível. É, muito sensível. Não, nem quero expor, porque senão... Tá, mas e tu ganhou esse processo? Como é que foi? Ah, a gente fez um acordo, porque eu entrei com processo, primeiro porque é assédio moral, porque ele falou isso, mas também ele falou várias coisas, me chamou de doida. Falei. Não, tanto que minha mãe foi lá. Depois inchar a mãe da doida. É porque eu era adolescente, né? Foi meu primeiro trabalho. Então eu tinha o quê? 17, 18. Eu falei pra minha mãe, ele me chamou de doida, né? Porque nesse dia eu chorei muito, tive uma crise lá de choro e minha mãe tava em casa. Falei pra ela que eu não tava com condições de voltar pra casa sozinha, que eu tava realmente meio doidinha. Que eu tava meio doida, né? Ele falou, mas eu não levei Na a sério. verdade, ele tinha razão, só que eu só fui diagnosticada depois. E aí, eu falei, mãe, vem me buscar. E a minha mãe já mandou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, só vem me buscar. E minha mãe já assim, não, me Maria. conta. Aí eu falei, não, tive uma discussão aqui com o meu chefe. A minha mãe falou, não, o que aconteceu? É que ele me chamou de doida, falou que não vai me mandar embora porque eu não tô vindo, porque eu dei atestado e tal. Aí minha mãe falou, não, como é que tô indo aí? Já foi com logo o meu irmão. Minha mãe já chegou parada, minha mãe é briguenta também, né? Minha mãe falou assim, você chamou minha filha de doida? E ele falou, não, chamei. Não chamei. Falou, meteu essa? E eu tinha na gravação, porque depois ele veio me pedir desculpa pra me convencer a trabalhar no laboratório, né? Porque eu até então, como eu cheguei e ele já me chamou na chincha, aí ele falou, mas então, você vai trabalhar ou não vai? E eu já tava lá chorando no quartinho. Aí eu falei, você acha que eu tenho condições de trabalhar? E eu trabalhava com medicação. Eu vou lá fazer uma coisa errada, ele vai lá, né, me dar justa causa. Uma lagriminha. Aí eu falei assim, não, você acha que eu tô com condições de trabalhar? Eu vou trabalhar, eu cometo um erro, e aí você vai me mandar embora por justa causa. Eu não vou trabalhar desse jeito. Aí ele falou assim, ai, desculpa, me alterei. Eu fui e falei, como eu já tava gravando, falei, eu não gostei. Aí eu comecei a... Como eu tava gravando, eu falei, não gostei daquela hora, 12h47 da tarde, do dia 26, quarta-feira. Aí eu já fui e falei, que você me chamou de doida, falou que eu precisava me tratar. E você falou que você não vai me mandar embora, porque o máximo vai fazer é me colocar numa função ruim até eu pedir as contas. Eu falei, e você ainda disse que é da igreja? Né? Aí já lancei essa, né? Eu falei, você é da igreja e fala isso? Aí já comecei a pegar mais pesado assim. Aí no final a gente discutiu, peguei tudo na gravação. E ele ainda falou assim, tá, mas e aí, você vai trabalhar ou não vai? Aí eu falei, eu não vou trabalhar. Minha mãe vai vir me buscar. E minha mãe já chegou e falou, cadê ela, né? Já chegou assim, cadê ela? Aí falou, tá lá no quarto. A minha mãe, chama ela agora de doida. Ele, não chamei. Aí passou uns minutos assim, eu me recompus e entrei no carro. Minha mãe, ele tá falando lá que falou que não te chamou de doida. Eu falei, não, chamou porque eu gravei. Minha mãe não sabia que eu tinha gravado, né? Minha mãe, você gravou, né? Aí eu falei, gravei. Ela falou, procura aí onde tá. E a gente ainda dentro do carro, na frente da farmácia. Aí eu procurei, coloquei assim, naquele minuto que ele me chamou, que eu falei que ele me chamou de doida, ele pediu desculpa. Ele tava aplicando uma injeção num paciente, que ele aplicava injeção nas pessoas que tá doente e vai lá, né? Minha mãe já bateu na porta lá e falou assim, você falou que ela não é doida, né? Agora você tá chamando ela de mentirosa?
Porque na gravação aqui tá falando que você chamou ela de doida. Agora, além de doida, ela é mentirosa. Se minha filha fosse doida, ela ia ser igual eu, porque eu tô com vontade de quebrar essa farmácia aqui. Aí você ia ver o que é doida, né? Aí minha mãe foi. Aí eu esculachando ele, né? Não vou expor aí o que ela falou, que ela chamou ele de tudo quanto é nome. E que ela quebrou a farmácia inteira. Não chegou a quebrar, mas meu irmão chegou lá e meio que deu uma ameaçada nele. Meu irmão falou assim, ó. Porque ele era tóxico com todos os funcionários, né? Aí meu irmão chegou nele e falou assim, ó, você pode ser grosso com qualquer pessoa. Seja comigo agora. Porque minha irmã é só funcionária, mas eu não sou nada seu. Aí ele falou, você tá me ameaçando? Minha irmã falou, não tô te ameaçando não, tô te dando aviso. Grita de novo com a minha irmã, chama ela de doida mais uma vez, pra você ver quem que é o doido. E a doidinha lá no carro, filho. Doidinha, moleque. Pirada dentro do carro. Mãe! Aí eu processei. Amarrada lá atrás. O Tarso. Chama minha irmã de doida. Só passando igual o Hannibal Lecter, assim, a mãe empurrando atrás. Aí depois eu saí da empresa, tanto que eu... Porra. Não, mas até então eu tava esperando ele me mandar embora. Ele não quis me mandar. E aí tu continuou indo? Eu continuei indo, meu advogado me instruiu. Falou assim, ele não te mandou embora, você também não pediu as contas. Ele não te chamou de doida? Vai trabalhar. Cheguei no dia seguinte pra trabalhar, ele falou assim, você vai trabalhar? Eu falei, você me mandou embora? Aí ele falou, não. Eu falei, eu também não pedi as contas. Aí, caralho, o clima, hein? Olha o clima, 17 anos. Essa menina, velho, não é de aí meti o doido. Aí só que aí ele não me colocou mais no laboratório, me colocou na farmácia, na parte de fora. Da parte de fora. Só que aí foi a parte que ele mais me humilhou. Achei que ele ia me tirar pra, tipo assim, ficar mais leve pra menina sair. Não, aí ele pegou pesado, me colocou pra limpar todas as prateleiras. Nossa. Aí o pessoal ligava pra fazer pedido de fórmula e eu não tava acostumada a atender telefone. Primeiro que eu nem gosto de atender telefone. Aí o telefone tocando e eu assim, né? Nem tchum que o telefone tava tocando. Da onde ele tava, ele gritava, que? Não, o telefone tocando. Aí eu, tipo, já me assustava e ela atender. Aí o gerente também era... Ixi, era tudo criminoso. Aí era, um dia era a polícia pegando propina, outro dia era que isso? ladrão. Denúncia. Você conta denúncia. Ela não dá conta, ela não dá conta. Ai, ela não dá conta. Ai, nem o crime ela toma. Ele foi baleado e tal. Depois eu entendi que ele tinha cicatriz de bala. Falei, porque cara boa, né? Não, boa. e o maior plot twist. Ele abriu uma igreja. É isso aí, pô. Tá renovado, né? Isso pelo que eu ouvi, talvez ele já tenha fechado, não sei. Ou aberto mais umas filiais, né? É. Mas agora, o que vale é o agora, né? Se perdoou. Não, eu perdoei. Mas ganhou um dinheirinho, pelo menos. Não, eu peguei o dinheiro e fui pro Chile. Caralho, ele sabe aproveitar. Tu foi viajar com o dinheiro dele? Muito bom, parabéns. Não, mas eu só ganhei o que era meu de direito. E na verdade eu até ganhei menos, porque eu fiz um acordo. Se eu quisesse, eu teria levado à frente, teria pegado mais dinheiro. Mas o que ele me deu era praticamente o assédio moral, que até então não estava na conta do que ele tinha que me pagar. Hora extras que ele não me pagou. Tinha mais insalubridade, periculosidade que ele também não pagava. O moleque tava certinho, porra. Eu também ganhei desvio de função, porque ele me registrou como... Nossa, eu vou expor toda a minha carteira aqui. Ele me registrou como auxiliar de reposição de estoque de almoxarifado, né? E nem tinha essa função lá. Claro que não, mas é o que paga menos. É o que pagava menos. E o sindicato também, se ele me colocasse como encapsulador, o sindicato de quem é encapsulador tinha que pagar vale-refeição. Ele também não me pagava, eu tinha que levar marmita. Então tinha várias coisas erradas. Vale-refeição? Aí pagou profissional. Beleza, pode crer. E Londres? Você tava lá? Então, a loucura, né? Depois que eu saí dessa empresa, eu trabalhei em shopping como estoquista. Era só de freelancer final de ano. E aí eu comecei... Você não foi vendedora no shopping? Trabalhou em que loja? Não, eu trabalhei na Tent Beach, que é uma loja de... Hoje eu não sei mais o que vende. Mas na época vendia roupa de surf. Os funkeiros começaram a usar... Oakley. Sabe aquela marca que é Ying Yang? Tony Country? Caralho. Tu desenterrou, velho. Tu ficou com uns 47 anos agora. Caralho, claro que eu sei que marca é essa, pô.
A Oakley também tinha a sandália Pulo do Gato, que era uma sandália que o salto era preto, desse tamanho aqui que as meninas usavam, trançada assim. Horrível. É horrível. Eu era estoquista Da nessa loja. Surfwear, uma loja multimarca Surfwear, vendia tudo. Billabong, Kicksilver. Isso, exatamente. Mas nessa Push. época que eu trabalhei com isso, eu só trabalhava no final de ano. Eu comecei com 15, e aí todo final de ano, minha mãe, como ela trabalhava em shopping de vendedora, ela sempre falava, tá precisando de tal coisa, minha filha Minha filha faz. faz Nossa, isso. estoquista de shopping é um inferno. E aí, depois disso, no meio tempo, como eu ia pra escola, também fazia trabalho de modelo, ia em alguns programas de plateia, que eu acredito que eu devo ter mencionado da outra vez. Qual programa? Acho que você falou mesmo. Eu fazia Eliana, Rodrigo Faro, esses programas que tinha plateia, aí tinha... Esses programas em específico tinha agência, que tinha uma parte que era só modelo, que na hora que batia palma, aparecia no VT. E também tinha outra parte que era de caravana. Eu era da agência e depois, como eu comecei a fazer amizade com as caravanistas, tinha programa que não pagava pra ir, mas eu tinha vontade de participar, então eu ia e comecei à toa, né, Kathleen? Tava indo no programa fazer nada, ficar lá 4 dias. Eu estudava de manhã. Até eu começar a fazer curso e tudo mais, às vezes eu tinha um dia ou outro livre e os caravanistas falavam, hoje a gente tem programa do Ratinho. Tu já foi no Ratinho? Ixi, do DNA? Várias vezes. DNA é bom, porra. Que tinha o Ratinho, o Fantoche. Xaropinho. É o Xaropinho. O Fantoche não, né, porra? O Xaropinho. Mas é... Respeita o Fantoche do Ratinho. Tinha até o Sombra ainda, depois ele faleceu e tudo mais. A Kathleen não consegue. A hora que tá ficando lá, climinha, gente boa, ela lança. Aí o Sombra, né? Não tá mais entre nós. A moleca busca atrás dela. Ela não dá conta. É mais forte que eu. Tinha 1000 coisas que ela podia falar. Lançou logo o Sombra. Não, ainda bem que eu não falei que eu também fui no do Silvio Santos, que era meu sonho ir do Silvio Santos. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Tu foi? Tu viu o Silvio Santos? Vi, pra pegar aviãozinho. Peguei. A primeira vez que eu fui, eu peguei R$100. Peguei R$100. E eu até tenho o aviãozinho. É mesmo? Até hoje? Caralho, que top que tu não trouxe. Porque tá no Brasil. Já era esse aviãozinho. Vixe. Tá, eu tenho uma caixa de lembrança, se não pegar fogo na casa. Tá lá ainda. Eu tô falando, ela não consegue. Da onde que ela tirou um incêndio do nada. Caralho. Era uma... Eu nem percebi. Era uma lembrança boa, um aviãozinho do Silvio Santos. Aí ela já não falou que ele morreu, já tava top. Mas a caixa pegar fogo, beleza. Ai. E aí Londres, do nada. Então, aí eu comecei. Aí eu comecei a trabalhar de modelo. Aí eu fui trabalhar numa empresa que é uma barbearia, fui recepcionista, depois virei gerente, saí. E fui trabalhar numa empresa de cenários instagramáveis lá no Brasil. E eu quebrei o pé depois de 3 meses. Nessa empresa? Fazendo cenário? Não, eu caí de um degrau. Mas que já tava meio fudidinha, né? É. E foi o pé do ônibus elétrico? Não, foi o outro. Agora é equilíbrio, né? Agora os dois zoados. Agora eu sou lascado dos dois. Eu fiquei 3 meses nessa empresa, quebrei o pé e aí eu não podia andar por 4 meses, porque eu quebrei o 5º metatarso. A moleca manja anatomia, né? Também quebrou tudo já no corpo dela. Você sabe qual que é? O 5º metatarso é o do Neymar, dedinho. Né? E foi bem na época do Neymar. Tanto que quando eu fui pro hospital, que o médico tirou o raio-x, que ele falou que eu quebrei... Eu nem sabia que osso que era esse, que ele falou assim, você joga futebol? O médico brincando. Eu falei, não. Ele falou, você fraturou o mesmo osso do Neymar, eu nem sabia que osso que era. Ele falou, você quebrou esse 5º metatarso. E tinha o risco de... zoar meu joelho, porque podia também... O joelho já tava zoado, né, médico? Não sei se já tava. Mas podia romper o ligamento também, não só porque eu quebrei. Aí fiquei 4 meses em recuperação. Nesse meio tempo, eu fiquei trabalhando de maquiadora, porque era a única coisa que eu conseguia fazer de pé quebrado. Então, eu chamava as pessoas pra ir na minha casa, tinha evento, formatura, casamento, iam na minha casa, no meu quarto, eu maquiava e fiz a minha renda lá. E aí, nesse tempo, como eu também fazia modelo de cabelo, um amigo meu tinha um salão, ele virou embaixador de uma marca que me chamou pra ser modelo do cabelo. Lá eu comecei a trabalhar de maquiadora e com isso eu falei, eu preciso dar um giro na minha vida. E meu irmão, bem na época, inventou de querer vir pra Londres pra tentar ser delivery, ver o esquema daqui. Ele vendia pastel no Brasil.
Vacilou? açaí. Então, caralho, não corri vendendo pastel no Brasil? Vacilou. Não, sim. Ele vende pastel aqui? Não, ele vendia, ainda vende no Brasil, pastel e açaí. Ah, ele voltou? Né, ele que deu a ideia de vir pra cá, Hum. de tentar trabalhar de delivery e ao mesmo tempo ver como que era o mercado de trabalho. Que ele tinha trailer de pastel e açaí lá. E me chamou pra vir. Chamou eu, uma amiga que morava com a gente. E na época, até então, o meu namorado. E aí veio os 4 tentar a vida aqui em Londres. Caralho, vieram de agressivos, Veio, a equipe. veio a caravana. E aí, um mês depois, meu irmão voltou pro Brasil. Claro, vender pastel muito melhor. E eu fiquei, só que eu fiquei quase 4 meses. A minha amiga ficou uns 10 meses aqui. Talvez até você conheça ela, mas. Não, eu tô de boa. Não, talvez você conheça ela que ela trabalhou bastante em evento. Ah. Enfim. E aí eu voltei pro Brasil, veio a pandemia. Assim que eu voltei pro Brasil, eu trabalhei num salão de cabeleireiro. Por mais ou menos uns 9 meses, durante a pandemia. Saí e falei, vou estudar alguma coisa que eu gosto. Eu tinha já feito curso de comissária de bordo, não vingou, eu tinha desistido. Foi bem na época que eu trabalhei na farmácia. E como ele me chamou de doidinha, eu realmente fiquei doidinha da cabeça. E nesse meio tempo eu falei, eu vou estudar alguma coisa. Eu comecei a estudar audiovisual numa faculdade lá de São Paulo. Acho que fazia um semestre só, eu comecei a trabalhar de produtora. Aí comecei a trabalhar para uma empresa americana, só que no Brasil, que é a Get Images, não sei se você conhece. Tô fazendo comercial aí, merchan da empresa. De graça. Mas essa empresa normalmente é banco de imagem, você cria conteúdo. Faz tipo mais. neutro, né? Uhum. E aí eu trabalhei por quase 3 anos, até vim pra cá de novo. Aí eu casei, separei, nesse meio tempo. Caralho, moleque, adorou. Aí passou. Aí vem solteiro. Aí vim solteira. Aí eu falei assim, vou pegar todo mundo. Um mês depois conheci meu marido. Casado, que é o date que deu certo. Conta pra gente a história do date que deu certo. Espero que... Vai pra sempre agora. Pra sempre, até eu morrer. A morte vindo aí. A morte não tem jeito, ela não consegue. Não, aí eu cheguei, aí eu vim pra cá. Que até então, como eu tinha vindo em 2019, eu fiz bastante contato com o evento. Só que o meu inglês naquela época já não era muito bom, mas eu consegui trabalhar com o evento. E quando eu tava no Brasil, eu fiz inglês particular eu falei, se um dia eu voltar pra Londres, ou se eu for pros Estados Unidos, que eu queria muito ir pros Estados Unidos, só que eles me recusaram. Não te deram visto? Não me aprovaram. De risco, né? Eu até pensei assim, será que é alguma coisa do passado? Será que foi a Agatha? Será que foi a Agatha? E aí, eu antes de vir pra cá, umas 2 semanas antes, eu marquei de fazer meu visto dos Estados Unidos. Eu falei, se aprovarem meu visto, eu cancelo minhas passagens e vou pros Estados Unidos, não vou mais pra Londres. Aí eles me recusaram. Eu falei, Segunda opção, hein, Londres? Tá ouvindo, né? Não, eu pensando assim, eu tenho um chamado lá em Londres. Tem sim. Se fosse um sim dos Estados Unidos, você tinha virado casaca. Talvez eu até teria vindo, mas teria ficado um mês pra recuperar o dinheiro que eu gastei da passagem e voltar e ir pros Estados Unidos. Mas eu vim e falei, não é pra ser, não era pra ser. E aí eu vim. Aí um mês depois que eu tava aqui, eu conheci o meu marido. Conheceu ele aonde? Boa pergunta. Tu não lembra? Não, eu lembro. Foi numa boate. Quer dizer, uma nightclub. É, uma boate. É uma boate. É que muito gringa, não sabe mais falar boate no português. Não, mas é que boate no Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente fala boate, normalmente tem um que é meio... meio E fala como? Balada. Pelo amor de Deus, não é São Paulo, não enche o saco não. Boate. Tá, estava na boa boate. A minha amiga de quarto estava fazendo aniversário, aí eu fui lá. Eu nem queria ter ido, na verdade, porque era rolê de eletrônico e eu não curto muito. Eu cheguei lá, já era 2 da manhã. Caralho, chegaram muito tarde. Que rolê horrível. E aqui fecha cedo, né, as coisas. Eu cheguei, porque até então eu tinha trabalhado o dia inteiro. Eu dormi e falei, se você achar algum lugar pra gente ir, você me acorda. E ela acordou, hein? Ela me acordou. Mas eu tinha chegado, eu tinha trabalhado, eu tava dormindo maquiada, assim. Falei, São Marco, ela não acha nada. Aí ela achou, eu já tinha prometido. Aí fui, aí conheci ele. Eu tava lá dançando. Eu tava super bored, muito entediada. Então, assim, né? Pra não passar frio, aí o meu marido chegou e falou que só tinha visto minha sobrancelha na luz, né? Que eu pentei pra cima. Aí ele chegou assim. Ele tava bêbado. Tava bêbado. Aí ele, you are so beautiful.
Chegou chegando, pô. Aí eu, obrigada, né? Aí eu já sou a mulher da tragédia. Falei, ixi, já vem, né? Aí ele meio que veio dançando, que ele é todo engraçadinho, assim, veio dançando, aí viu que eu tava com um anel na mão que eu usava pra falar que eu era comprometida, pra afastar. Só que por alguma razão eu senti de falar a verdade. Que ele falou, e esse anel aqui? Aí eu falei assim, é só um anel. Aí ele falou assim, você é solteira, você tem alguém? Aí eu falei, eu sou divorciada. Aí eu pensei assim, putz, ele vai vazar, né? Porque normalmente quando você fala que é divorciado, os caras, ixi, problema. Ele falou assim, eu também. Aí mete na hora. Aí a gente sentou. Papo do divórcio. Papo do divórcio. Aí a gente sentou. Aí no dia eu tava bebendo só Red Bull, porque eu precisava estar acordada naquele momento. Eu falei, preciso tomar uma água. A gente sentou e ficou conversando lá umas 3 horas. Ave Maria do céu. Que cara paciente. Muito. Aí a gente trocou o telefone, ele queria tomar café, porque depois a gente saiu 6 da manhã de lá, conversando. E o pessoal aqui acende a luz, ó, vamos embora. Bora, filho, desligou o som. E a gente tava conversando, e ele queria conversar, tipo, vamos sair daqui, vamos tomar café. Eu, não, quero dormir. Aí ele, não, ele tinha falado que era da Turquia. Aí eu, vixe, vai sequestrar. Perdi meus órgãos. Perdi meus órgãos. O joelho tá podre, já lançou logo, ó, meus rins, meu joelho. Meu joelho tem um problema no Já quebrei o pé, os dois, já foi atropelado pelo Já ônibus. tinha tido infecção nos rins, eu falei... Super bactéria, lançou todo o dossiê médico. Aí ele falou assim, não, tá bom, hoje não, mas me promete que eu quero te mostrar um café da manhã da minha cultura, né, turca, que eu não tinha realmente acesso, eu não tinha também interesse. Aí eu falei, tá bom, né. Aí dei tchau pra ele. Não teve beijo? Teve, mas ele não lembra. Ih, vacilou. Vacilou. Mas foi tipo assim, é que ele não lembra porque foi tão rápido, foi tipo selinho, assim, sabe? Eu nem esperava que era beijinho assim, que eu até falei. Turco, muçulmano, já querendo beijar, já queria tomar café da manhã. Aí eu falei assim pra ele, não, eu quero ir embora, eu tô cansada. Ele ainda falou, mas você vai pra onde agora? Eu falei, pra casa. Ele, posso ir com você? Eu, não. Uai, calma, meu Falei, Mohamed. A gente fala Yavaş, que é em turco, devagar, né? Tipo, pega leve. Aí hoje em dia eu até falo pra ele, ei, Yavaş. E aí, ele, depois que saiu, ele me ligando e eu nem tinha chegado em casa. Aí eu falei, muito emocionado demais. Aí ele, não, é porque eu vou ir tomar café. Você realmente não quer tomar café? Eu falei, não, eu tô muito cansada. E no final da tarde ele, me desculpa, eu sei que eu te liguei, mas... Ele tava doidão, vamos passar um pano pra ele. Aí ele falou, não, mas eu lembro que você me prometeu de tomar café comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei a semana inteira. Ele anotou nas notas, né, doidão, pra não esquecer. Aham. O cara, ela falou que ia tomar café. Ela falou isso? Eu fiquei uma semana assim, meu Deus, será que eu vou? Eu não vou. Aí fiz todo um esquema. Caso eu fosse segurança, caso eu fosse. Botou hashtag, falou pra amiga, pra mãe no Brasil. Palavra-chave. De segurança? Se ligasse pra amiga? Se eu mandasse um emoji, assim, ela já ia me ligar chorando, falando que ela tava com algum problema e que eu ia ter que sair pela culatra, né? Isso é bom, hein, galera? Essa tática do emoji é pica. É, muito bom. E aí, eu cheguei lá, já contei toda a minha história no primeiro café da manhã, já pra amedrontar ele. Deu só mais coragem. Ele falou, eita, desafio. E o café da manhã foi o quê? Foi ovos com molho de tomate, assim, azeitona, que eles comem azeitona de manhã. Azeitona no café da manhã é loucura, pimenta, tem um negócio chamado burek, que é como se fosse massa folheada. Aí tem com queijo, tem com espinafre. Isso é bom pra caralho. Eu sei o que é isso aí. Isso é muito gostoso. É muito bom. Tem o plen também, que é o vazio, que você põe mel. Feta, né? Esse aí, não é? Queijo feta, é esse mesmo. Puta que pariu, é gostoso, hein? Eu não como queijo, então Que pena, né, minha brother? E tudo do turco ele põe em cebola como base. Eu alérgica à cebola. E eu assim. Empolou? Eu assim, né? E você faz o quê quando come que não pode? Não, eu tomo até um histamínico antes ou algum antialérgico mais forte, porque quando você vai comer fora, você não sabe, você não fica perguntando. Tudo tem cebola. E tem contaminação cruzada também, ainda que eles tirem. Mas é super sensível se tu não tomar? Não, eu até meio que meu organismo meio que já pegou resistência, mas eu me costo, eu sinto. E aí eu falei, né, então, eu tenho alergia, então metade do café da manhã já não veio pra mesa. Mas tinha cebola. Aí comi bastante pão, que tem bastante pão diferente deles. Tomei o chá turco, que eu... Ruizão. Pior que eu gosto. Parece o chamate. Você tá apaixonado. Não parece, não. Parece sim o chamate pra gente, quem pelo amor de Deus, eu te dou um chamate ali agora, você vai ver que não tem nada a ver. Então eu tomei chamate errado, porque pra mim parece chamate. É que nem eu tomava um chá daqui e falava, igualzinho chamate. Não tem nada a ver. Também faz muito tempo que eu não tomo chamate, não né? Não tem nada a ver.
Vou te dar. Memória Afetiva afetiva e... errada. Então, aí depois do café da manhã, eu contei a minha história, ele contou a dele. Beijinho de azeitona. Não, demorou. Não deu beijinho no café? Não. Então, ele foi me buscar em casa. E Mas já aí... chegou beijando? Não, eu fiz um esquema, porque até então o certo era a gente ter se encontrado lá. Eu falei, eu não quero mostrar onde eu moro, porque acabei de conhecer o cara, tô um mês aqui sozinha. Ele é turco, eu tinha um pouco de preconceito por causa da pouquinho novela Salve Jorge lá, que as meninas eram escravizadas. E aí ele foi me buscar em casa um dia antes, ele falou, então eu posso te buscar em casa? Eu, não precisa. Aí ele, não, eu te busco em casa. E me buscou. Então a gente foi conversando no carro. E eu achei ele super cavalheiro, não chegou já querendo beijar. Tava com vergonha, né? Ressaca moral. Passou o café da manhã conversando, saiu de lá, ele falou que tinha que ajudar uma amiga e acabou que eu fui ajudar a amiga dele. Já botou você pra trabalhar? Botou. Gênio. Bora ver se ela é de rocha mesmo. Chega aí. Visionário. E aí eu fui ajudar a amiga dele, que hoje é a minha amiga também. E depois a gente começou a se ver. Depois de uns 2 finais de semana, ainda falei assim, olha, eu não quero nenhum relacionamento sério agora. Eu me divorciei já faz um tempo, mas depois eu me envolvi com outras pessoas e eu vim aqui com outra cabeça. Eu vim pra trabalhar, focar no que eu quero melhorar no meu inglês e tudo mais. Aí ele falou assim, não, tá bom, eu também não quero. Fake news. Passou, aí ele foi pra Turquia, eu fiquei aqui, aí eu acho que ele sentiu, tipo assim, ele foi pra Turquia pra formatura da irmã dele, quando ele voltou, passou uns 2 dias, ele me pediu em namoro. Aí eu aceitei. Uai, pra quem não queria namorar, que loucura é essa? Não, porque já tinha passado um mês. E aí você ficou com saudade também. Eu falei assim, cara, já deu tantos relacionamentos errados, pô, mais um é mais um pra minha lista. Caralho, o otimismo dela me choca. Não, depois de um divórcio, um namoro não dá nada. É verdade. Então, tipo assim, eu falei, cara, um divórcio é muito... Casar é muito fácil. Você casa, muito fácil. Agora, divorciar é muito, assim, difícil. E aí eu falei, não, tá bom, vamos ver o que acontece. Aí passou uma semana e ele falou, eu tenho que ir pra Turquia de novo, que ele vai muito pra Turquia. Aí eu falei, então meu sonho é ir lá na Capadócia. Você falou? Né? Aí eu falei, quero ir na Capadócia, eu quero andar de balão, né? Voar de balão. Aí ele falou, se é o seu sonho, eu vou realizar o seu sonho. Aí eu, é meu sonho. Ai, eu cara falei, apaixonado, aí eu pensei faz assim, qualquer coisa. Aí eu pensei, mas e se esse cara realmente quiser roubar meus órgãos? E foi uma tática, porque eu já tinha assistido um filme que chama Run, Corra, que a menina, ela namora um cara que é fotógrafo e ela namora... Não sei se você já assistiu esse filme? Não? Tu vai contar o filme? É um spoiler, mas é de muito antigo esse filme, deve Mas ter uns aí 10 a gente, anos. quem quiser assistir. Problema de vocês, corta essa parte, se você não gosta de spoiler, pula. Não, velho. E aí, nós que tá aqui ouvindo? Não, mas assiste, mas a menina lá, ela namora Tá, vários beleza. caras. Assiste o filme aí que vai acontecer alguma coisa. E aí, ela parece um relacionamento de verdade. No final, ela pega os órgãos do cara. Eu falei, e se... Cara, ela contou o final do filme. Contei. Mas não muda, porque todo mundo... Claro que muda. Tu começa vendo o filme já sabendo o final. Não, verdade. O moleque. Mas então... Foi muito cruel. Mas eu já tinha assistido esse filme e fiquei meio traumatizada. E se for uma tática dele querer fingir que é um relacionamento, fica muito fácil, uma presa fácil. Vou levar agora pro meu país. E aí tinha uns canais no YouTube que o pessoal falava assim, não tem relacionamento com turco. Tem um canal até aí na internet que a mulher fala dos relacionamentos dela da Turquia. Você sabe quem que é? Caralho, que porra que a Kathleen pesquisa na internet, porra. Não, aí Que loop primeira é esse coisa, que você primeiro tá? quando a gente começou a namorar, antes de namorar, eu já tava assim, como é ter um relacionamento com um homem turco? Porque, imagina, eu, brasileira, turco, cristã, muçulmano, nada a ver, né? Muito... Poxa, o Corão e a Bíblia juntinho. Não, é muito próximo, mas ao mesmo tempo, não. É muito próximo com crenças completamente diferentes. Não, ontem em vez a gente... Um andou do lado do outro ali. Tem umas barradinhas assim. Não, até certo tempo é a mesma história. É a mesma história, mas depois do negócio, cada um vai pro lado, hein? Mas ele, como ele não é religioso e nem eu, e eu também tenho um passado mais religioso e ele também, então hoje a gente tá meio assim, cara, não, a gente não quer religião, a gente tem as nossas crenças, a gente tenta entender o mundo do outro,
Mas a gente percebe que tem muita coisa mais cultural do que de forma religiosa que ele segue. Por isso que eu também casei, porque se fosse também muito religioso, não ia dar. Tava de burca, né? É. E aí, eu falei assim, cara, mas se ele ainda quiser fazer alguma coisa errada comigo? Aí comecei a puxar todo o histórico dele. Amigos que seguia, tirei print, mandei pra uma amiga, né, de segurança. Falei, olha, esse aqui é o pai, esse é a mãe, esse é a irmã, esse é o amigo, ele é jornalista, se eu sumir, procura tal pessoa. Procurei o nome da empresa dele no site do governo daqui de Londres, pra ver se era registrado Caralho, meu mesmo. irmão. Que delícia. Aí aceitei, fui pra Turquia. Aí foi maravilhoso a viagem, foi pra Capadócia. Andou de balão? Foi uma das viagens mais bonitas assim, que eu tive. Então, você não contou essa história? Eu contei, por isso que eu não tô entrando Não, em mas é detalhes. como ninguém ouviu, só eu, né, caralho? Ah, tá bom, mas é porque eu fiquei com receio de ficar repetitiva. Não, tipo caralho, assim, conta essa história aí. Essa história é con- mó foda. eu A gente contar vai finalizar aí com essa história. Mas aí você já tem um spoiler da história. Aí... Tu acabou de me contar o filme que a mulher rouba os órgãos do cara no final. Não, mas aí eu fui pra lá. A gente foi pra passar uma semana, que ele também tinha um casamento do melhor amigo dele. Eu fui também pra conhecer os pais dele, as irmãs e tudo. E o primeiro dia de viagem a gente foi pra uma cidade que é Akhisar, e de Akhisar você vai pra Capadócia. Eu fiquei acho que 3 dias lá. E, nossa, você já foi pra lá? Não, ainda não. Meu, vai. E é super barato, assim. Quem trabalha aqui em Londres e vai pra lá é super baratinho. E é muito bom a viagem, só que ele tinha medo de altura e ele não tinha me falado. E tinha que subir no Eu balão? tinha que... É, porque imagina, não ia sozinha. Quem ia tirar minhas fotos? O cara do balão, não? Não, ele. Ele tinha que também viver, porque é muito difícil quando uma pessoa é mais velha que você ou tem mais ou menos a faixa etária idêntica, que a pessoa não tenha feito algo que você tenha feito. Então, quando você acha uma coisa que a pessoa nunca fez, você também não, você quer fazer aquilo, né? Pela primeira vez. Então, eu perguntei, você é da Turquia, você já foi pra Capadócia, né? Ali? Não, ele já tinha ido. Só que eu falei, mas você voou de balão? Não, eu falei, então, você tem que ir comigo. Aí ele falou, não, tá bom, eu vou. Só que ele conseguiu mascarar até o balão subir. Na hora que o balão subiu, assim, eu assim, ai, que lindo, tirando foto. Aí eu venho aqui tirar foto no cantinho, né, do cesto. Aí ele, assim, ó, paralisado. Perdeu a voz, ele. Enjoy the balloon. I'll be here. Perdeu a voz, ele falou, não toque em mim. Aproveita o balão. Eu tô cagando de medo. E eu tentando. Eu tive até que fazer meio que uma massagem, assim, porque ele perdeu. Caralho, é mesmo? Ficou louco? É. Aí, depois que começou a ficar mais tranquilo, que ficou voando mais baixo, aí ele ficou mais tranquilo. Porque já tava também no final. 40 minutos de voo. Quando ficou tranquilo, a hora que desceu, né? Aí 40 tocou no minutos, chão. foi descendo o bicho. É, porque também, imagina, eram umas 30 pessoas dentro do cesto. Caralho, é muita É gente, muita né, gente. pô? É uns 28, 30 pessoas em cada cesto. E é 150 balões todos os dias. Subindo. Todo dia sobe 150 É. balão. Caralho, é balão, E hein? só pra você ter uma noção que a gente perguntou, pra cada um balão é 20 pessoas trabalhando, mais ou menos. Então é o que move ali a Capadócia. cidade, é o turismo e o Caralho, é balão. gente mesmo trampando no balão. Porque é uma galera da agência, que fica na agência, mas tem a galera do carro, tem o cara que. São sempre 2 que fica dentro do balão. E na hora que o cesto é muito grande, assim, o balão é enorme. Então, na hora que senta, um monte de gente também segurando o cesto. Bem umas 10 pessoas, assim. Na hora que. Porque cai meio assim, né? Eles estabilizam. É mais perigoso, talvez, na hora de descer e bater no chão, do que de fato tá lá no ar. Porque tem que. Eles já colocam no caminhão. Não põe no chão. Então ele vem bem devagarzinho pra encaixar no caminhão. Pra já ir embora. Pra já ir embora. Porque aí, na hora que desce no caminhãozinho, eles só recolhem e dobram o balão, mas o cesto já tá dentro tipo de um guinchozinho, sabe? Então é um esquemazinho. É tipo o foguete do Elon Musk que volta. É, pra subir o cesto é no chão, mas pra descer já desce, pelo menos o balão que eu fui, não sei todos, mas esse que eu fui já desce. Já tinha o Uber esperando ele. Já tinha. Não, o cara do balão fica conversando por rádio, eles vão acompanhando, você vê o carro assim, acompanhando, e ele fala assim, tô indo mais pro leste, aí eles vão se comunicando. Porque não é sempre que eles pousam sempre no mesmo lugar, vai pela questão do vento. E aí, mas ele sobreviveu. Sobreviveu, aí conheci os pais deles, que é mais religiosos, né? Minha sogra usa hijab e tudo mais. Eu fiquei um pouco apreensiva no começo, porque eu tatuada, cristã, brasileira, né? O meu jeito é um pouco menos conservador do que eles estão acostumados.
Mas fui super bem-vinda e quebrei muitos tabus, assim, que tinha na minha cabeça sobre a cultura, sobre a religião também. Ah, é top, caralho, é isso aí. O importante é ser respeitado, né? E tem uma criancinha agora, de É. 6 meses. Qual que é o nome do teu filho mesmo? Ali. É o nome do meu sogro. Perdeu essa. A gente tinha combinado, se fosse menina, como eu já tinha um nome de menina na minha cabeça, e se fosse menino, ele falou, tem algum nome específico? Eu falei, não, pra menina não tem, mas eu também queria concordar com o nome, né? Aí ele fala um nome muito feio, eu queria saber o significado, aí ele falou, não, eu tenho vontade de pôr o nome do meu pai, aí eu fui pesquisar o que significava e O tudo. que significa? É lugar alto. Alibaba, balão. Do jeitinho que seu marido gosta, né? Lugar alto, certinho. O moleque mais medroso da altura botou o nome do filho. Lugar alto. Lugar alto. E babá é pai em turco. E os árabes também usam babá. Ah, sim. Perfeito. E você acredita, meu filho já falou babá. Já falou? Tá falando babá agora. Babá, babá. E como que é mamãe? Eu ensino mamãe. Into. Anne. Eu não vou julgar a língua dos outros. Não, eu julgo um pouco, tá? Por exemplo, quando eu fui pra Turquia, eu tava também tentando entender um pouco da língua, porque é uma língua agora que tá inserida na minha casa. E eu tô querendo aprender e tô praticando a língua. E tem muitas coisas que pra mim não é aceitável. Por exemplo, em português, quando a gente fala não, é não. Em espanhol, no. Quando fala italiano, no. No inglês, no. Só que como que é em turco? Higher. Tipo, não tem como você fazer nenhuma conexão. Aí, outra coisa, banana. Em todas as línguas, todo mundo fala banana. Aí, um dia eu falei alguma coisa pra ele e falei, eu quero com banana. Aí, eu, ouvindo, eu esperei ouvir só a palavra banana similar. Tipo assim, ele falando blá, blá, blá. Aí eu pensei, quando ele falar banana, eu já vou saber que ele traduziu o que eu falei. Eu falei, mas você não pediu mais banana? Ele falou, pedi. Eu falei, mas cadê a palavra banana? Ele falou, mas é que banana não é banana em turco. Aí, minha cabeça explodiu. Eu falei, como que é? Mousse. Mousse? Mousse. Mousse. M-U-Z. Aí eu falei, gente, é uma língua totalmente diferente da minha cabeça. Então é muito difícil. Muito difícil. Um desafio. Mas banana é a palavra que pegou ela. Não vai pedir banana nunca. Não, pior que agora eu reconheço. Quando alguém tá falando mousse, é o banana, né? Caralho, que Não, lugar quando... de tudo não, que você é tá porque, indo tipo que o assim... povo tá pedindo banana. Não, é porque o meu marido, ele me zoa, porque ele fala que eu sou muito brasileira, muito tropical, então ele fala coco, banana, manga, tudo que ele vê na feira, do nada ele chega na minha casa com a feira feita. Ele fala, não, é que seu país é muito longe. Né? Bom demais o moleque trazendo as coisas do Brasil. Ele me zoava falando que a minha geografia era muito ruim, porque eu estudei quase a minha vida inteira, tirando o prézinho, não, a creche, eu estudei em escola pública. Eu ainda era mediana e eu era esforçada, fiz cursinho, tinha um pouco mais de interesse em aprender, mas eu sei que a nossa educação no Brasil é muito ruim. Lá na Turquia, um dia lá na Capadócia, a gente tava no segundo dia de viagem, a gente decidiu naquele dia comer comida de rua, tipo, na pracinha. Sim. Aí tinha milho no sabugo de milho, né? Aí ele falou assim, você gosta de milho? Aí eu falei, gosto. Ele falou, na espiga? Eu falei, sim. Aí ele pediu um pra ele, um pra mim. É um pouco diferente o jeito que eles fazem do que do Brasil, porque eles não passam manteiga, eles passam só sal, assim, e tem uns molhos que a gente não usa no Brasil. Mas eu tava lá comendo, aí eu vi ele tirando foto, eu comendo milho. Aí eu, oxi. Eu falei, por que você tá tirando foto? Porque ele parecia que tava tirando foto de uma coisa muito exótica, eu comendo milho. Aí eu, por que você tá tirando tanta foto assim? Ele falou assim, tem milho lá no seu país? Aí não. Aí eu falei, meu filho, a gente é o país que mais exporta milho no mundo. Aí eu zoo até ele, até hoje, assim, porque ele fala que minha geografia é ruim. Eu falei, mas se você perguntar se tem milho no meu país... Mas é uma loucura, a galera não tem noção nenhuma do que é o Brasil, né? Não, quando ele foi pro Brasil, ele ficou impressionado, que ele falou... Tem asfalto? Wi-Fi? Não, ele ficou assim, nossa... Porque ele não tinha noção de que tinha tanta gente vivendo no Brasil. Porque é um país grande, mas como é outro lado, né, do mundo, ele não tinha acesso. Ele fala que parece que ele tava entrando em outro país. Tava em outro planeta. Em outro país, no caso. Não, em outro planeta. Até ele falou assim, meu Deus, tem isso lá no Brasil? Cara, loucura. Parece mentira, né? Parece mentira. Parece que a pessoa tá se fingindo. Tipo assim... Porra, milho é foda, né, Eu chamo ele de sonso. Eu falo, você é um sonso, né? Fala,
Perguntar se tem milho no meu país, pelo amor de Deus, olha. Lá na Capadócia, 2 dias pra ficar sem um rim, né? Cheio das graças. É. Ele tirando foto. Olha esse bracinho aqui, ó. Essa bochechinha. Eu alimentando o Ó a corpinho. arcadinha dentária top. Caralho, muito foda. Gostou? Se divertiu de novo? Sim, aí dessa vez acho que foi mais leve, talvez. Foi mais leve. Na outra vez, né? Que traje, já traje. Oh, meu Deus. Não, mas foi top. Fala aí seu Instagram de novo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Oh, quanto tempo deu hoje que eu pensei assim, hoje vai ser mais curto do que da outra vez. É a mesma coisa. Nossa. Vai. Bom, meu Instagram é @newmed_. E eu sou produtora audiovisual, pode falar? Claro, pô, faz seu jabazinho aqui. Eu trabalho com Essa aqui, social ó. medias aqui, mas eu tô trabalhando de freelancer, porque agora eu tô cuidando do meu bebezinho, e então futuramente tem alguns projetos, mas quem quiser ver meu lifestyle, eu não posto tantas coisas assim, mas segue lá. Top. Muito obrigado por ter vindo. E você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like. Até segunda-feira que vem. Tchau!